Eu tenho que mostrar esse caderninho pro cara lá da frente, cara. Aqui, sabe o que é isso aqui? Tô fazendo um uísque em casa. Isso aqui é a Nossa. receita do blend. Caramba! Aí eu tenho um blend padrão, um Royal Salute. Que Aqui, ó. legal, cara. E eu tendo a aula, eu escrevendo assim, como que eu ia misturar. Cara, e é interessante, né, cara? Eu colocando aqui, ó, 45% da base, mais 50% de água. E aí eu detalho aqui o que... Você fez algum curso pra isso aí? Fiz 2 cursos, só que falei com ele, cara, primeiro 2 litros saíram uma porcaria, joguei tudo fora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, finalizando esse nosso mês interminável, Josu, de agosto. Eu tô 3 anos nesse mês. É um ano, né, meu velho? E aí, na paz? Beleza, saudade de você aqui. Voltei, velho. Fui Boa. descansar, acho que o meu primeiro episódio. É verdade, é Descanso. verdade. Da hora, meu velho. Bom, Seja bom. bem-vindo de volta. Muito obrigado. E olha o tanto de coisa que já aconteceu em agosto. Você já Cara, foi, já que voltou. mês, caramba. Já fui, já voltei, já folguei. E você está aí assistindo o TechSec Podcast. Gente, antes da gente iniciar, já deixa aqui nos comentários, a gente tem uma pessoa renomada, eu diria, Exatamente. CISO aí de milhões no episódio de hoje. Já deixa aqui no... Ele tá rindo. Já deixa aqui no campo dos comentários a expectativa e o que vocês esperam pro episódio de hoje. Ele vai ler tudo. Fechou? É isso, Josu. É isso. Let's bora? Bora. Antes de iniciar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. É isso aí, Gu. Eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E você sabia que a Hacker Rangers tem uma loja online cheia de produtos exclusivos relacionados ao universo de cibersegurança? Pois é, são camisetas, moletons, canecas, acessórios e muitos outros itens super legais que dão aquele upgrade no seu outfit ou até mesmo para premiar colaboradores, dando aquele engajamento no seu programa de cibersegurança. Aproveita que tem promoção rolando na loja, hein? E aí? Está esperando o que para adquirir os melhores produtos do mundo de tech e ainda engajar a sua equipe com estilo e autenticidade? Acesse agora hackerrangers.store e confira as promoções. Valeu, Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos da segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E vamos para a Trend, a segurança proativa começa aqui. A Trend Micro é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para agregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está na descrição desse episódio. Tamo junto, Trend. Agradecemos também aqui a Farol Soluções. A Farol Soluções, que você já sabe, é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaças cibernéticas, conscientização e treinamento, avaliações de segurança e suporte à continuidade dos negócios com monitoramento contínuo do Centro de Excelência em Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. Valeu, Farol! E ela, G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que quer eternizar as memórias. Você quer inovar no que diz respeito a brindes personalizados para o seu evento, para o seu time, para a tua equipe, para quem quer que for a pessoa. Gente, vocês precisam contatar a G2 brindes personalizados. Link de todos os nossos parceiros aqui na descrição. E sempre falem para eles, pessoal, eu vi vocês lá no TechSec Podcast. Fechado? Agora vamos pro momento... Momento que momento. Momento que momento. Hall da Fama, eu diria. É isso aí. Nosso convidado, eu posso falar que se nós tivéssemos uma calçada da fama, Para, cara. um data center da fama, É verdade. Para, cara. ele teria suas mãos impressas nesse data center da fama. Ele já tem quase 30 anos de experiência, pelo que nossa equipe multidisciplinar e de especialistas de pesquisas Eu adoro analisou. que você fala do time. Analisou lá no LinkedIn.
e já tendo atuado como CISO, chefe e diretor de segurança em empresas de diversos segmentos e setores. Eu, Josué, tirei 10 na disciplina dele, Puxa, é no verdade. no MBA de Gestão e Tecnologia de Segurança da Informação, na Darius, a disciplina Atuação de um Gestor em Segurança da Informação. E foi legal, cara. Foi legal. Eu carequinha, gente, totalmente reconhecido, irreconhecível, do Gustavo que vocês veem aqui hoje. Que legal. Mas tirei 10, 2017, já tô um tempinho também aí, Caramba. estudando. Não sei se o professor lembra de mim. Então chega para falar sobre... Orgulhoso. Que bom, Orgulhoso. tô feliz com isso. Chega para falar sobre a carreira do CISO, desafios, o novo CISO, o CISO moderno e os próximos passos do CISO, Pedro Nuno. Senhoras e senhores, muito barulho, muitas curtidas. Vamos aí, que momento. Obrigado, Professor, pessoal, seja pelo muito convite. bem-vindo. Obrigado, cara. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção. Nunca foi tão bem recebido numa conversa. Só verdade. A gente sempre fala, e foi o que o Gu falou, é a sua história, você construiu É isso aí. verdade. Parabéns. Verdade. Obrigado. E a gente tá muito orgulhoso e muito feliz de ter você aqui com a gente. Isso. Eu que estou feliz e orgulhoso também. Eu Pedro. mandei uma mensagem pro professor, acho que foi recente também, Foi. enfim, meses anteriores aí, da mensagem que eu enviei para ele em 2017, cara. Que legal. Chegou o meu diploma e tinha lá a nota da matéria que ele deu. Muito bacana. É bacana, lembrar. cara. Mas você sente uma alegria que, como aluno, cara. Você dá aula também? Hoje não, Não, só mentor algumas Você não tem pessoas. noção da alegria que você vai ter quando você tiver o seu aluno e ele te dá um feedback, cara. Que legal, velho. É diferente, é diferente. Parabéns, de novo. Nota 10. Show, pra cima. Que legal. Ai, ai. Grande momento. Grande Momento, momento. que momento. Mr. Pedro, antes da gente entrar na nossa pauta, então, presentes pra você. Então, Obrigado. isso aqui você vai levar tudo no final do episódio. Os nossos apoiadores aí, a Pura, Trend, Hacker Rangers, Farol Soluções e a mais querida TechSec Podcast. Obrigado pelo carinho. E aí a gente vai pro nosso momento Fun Fact. Tá bom. Beleza? Então, um momento Fun Fact com Pedro Nuno. Tan, tararam, tan, tan. Vai lá, mister. Sim, eu vou contar a história, vocês podem cortar aí depois, porque a história é longa, mas eu vou tentar reduzir. A gente foi numa comitiva para Israel conhecer as empresas de segurança, cibersegurança. E eu sempre estudei a cultura de Israel, sempre fui curioso, sempre acompanhei alguns podcasts, por exemplo, a Aline em Israel, etc. Foi uma oportunidade que eu queria ver de perto várias coisas. Eu estudei minha vida toda, sou cristão e precisava ver algumas coisas de perto, né? Certo dia o pessoal resolveu ir para o Mar Morto. Eu falei assim, não, vou ficar aqui em Jerusalém porque eu vou nos lugares mais inóspitos aí que eu precisava conhecer. E aí fiz um percurso que eu tinha visto ela fazendo, só que não é para turista. Então eu fui no tanque de Siloé, e eles estavam fazendo escavações ali do lado do tanque de Siloé. Aí eu falei assim, eu tenho que entrar nesse lugar aqui, porque, né, eu gostava do assunto. Fiz um esquema e entrei, né? Entrei ali, fiz uma engenharia social, entrei. Só que eu entrei no lugar errado. Entrei por debaixo, toda a rua que sai na entrada do templo. Então você anda pelo menos uns 3, 4 quilômetros, sei lá, debaixo da terra, porque hoje está tudo coberto. Eu entrei no esgoto dessa rua. Na hora que eu saí no lugar errado. Eu falei assim, não, eu tenho que voltar de novo. Isso numa sexta-feira. Voltei, perdi um tempo danado, entrei. Só que eu já estava sem entrada, fingi que estava lá dentro, entrei pela portaria e tal, fui de novo e entrei pelo lugar certo. Passei pelo portão 1, portão 2, tudo debaixo da terra, portão 3, e fiquei maravilhado. Tipo assim, cara, tô aqui, olha só o pessoal escavando, um monte de relíquia ali, Só que eu não tinha reparado que não tinha ninguém. O pessoal já tinha ido embora. E eu feliz da vida andando ali debaixo da terra e tal. Chegou no momento que eu não quis mais continuar, porque não cheguei no destino, eu falei assim, vou voltar. No que eu volto, cara, o portão tava fechado com cadeado. Tipo assim, eram 4 portões, tava fechado com cadeado. Cara, eu entrei num desespero. Desespero, assim, eu chorava, gritava, fazia oração em todas as línguas possíveis. E sem iluminação. Gritava socorro. Não, tinha iluminação.
Porque era escavação. Imagina uma mina de ouro escavando, só que era uma mina de relíquias. E hoje, se você for procurar, hoje já tem um monte de filmagem, já foi aberto ao público, abriu esse ano. E, cara, naquela minha caminhada, eu fui enchendo a mochila de bagulho, de terra, de um monte de coisa, assim, não, eu vou levar alguma coisa comigo. Não pode, né, cara? Sim. Cara, mas eu entrei em desespero, cara. Foi 20, 30 minutos de desespero. Desespero total. E aí eu lembrei, cara, é sexta-feira, 5 horas da tarde, sabá. Todo mundo tinha ido embora. Sabe qual o dia que eu ia sair dali? No domingo de manhã. E o pessoal ia me passar pra pegar lá no Monte das Oliveiras, tipo assim, 7 horas da noite. Aí eu entrei em desespero mesmo, nem falo aqui o que aconteceu. Mas beleza, Tava sozinho lá. sozinho. Aí, e eu batendo na grade, assim, do portão, cara, mas ninguém ia me escutar, não tinha sinal de celular, debaixo da terra e tal. De repente eu escuto alguém abrindo os portões, aí veio um cara me atender, né? Tentando falar comigo, eu pedindo desculpa e tal, mas aí eu já estava em estado de choque. Eu entrei em estado de choque. Ele me levou, passou pelos portões, me levou pro lado de fora. No lado de fora tinha um casal com 2 filhos me esperando. Brasileiros. Assim, cara, eu vi você entrando, a menina falando assim, eu vi você entrando, e eu falei com ele, cara, é brasileiro, tem gente lá dentro, tem gente lá dentro. Por que que ela sabia que eu era brasileiro? Porque eu tava com a camisa do Flamengo. Eu sou flamenguista. E eu sempre ando com a camisa do Flamengo. E ela falou assim, não, você tem que voltar lá. E essa menina sabia, ó, hoje é sexta-feira, ele vai ficar preso, não sei o que, tal. Aí o cara foi e voltou e me trouxe, né? E aí o menino dela ainda falou assim comigo, cara, se você fosse vascaíno, você tava ferrado que a gente ia te deixar lá. Cara, e eu em estado de choque, ela me deu água e eu fui a pé pro Monte das Oliveiras sem ver e fui encontrar com os caras. Os caras encontraram comigo, eu tava em estado de choque. Eu fui passar quando a gente chegou em Tel Aviv, cara. E aí foi que eu descobri, né, que Deus é flamenguista brasileiro, né, porque Muito me bom. ajudou. E aí, cara, chegando no Brasil, as coisas que eu tinha tacado dentro da mochila eu esqueci, né, porque apagou da minha memória e tal. Chegando no Brasil, cara, eu encontrei na mochila um monte de terra e umas relíquias que eu tirei, Nossa. Que que legal. eu não posso mostrar aqui, né. Senão o Netanyahu já baixa aqui. Olha na hora. que massa isso aqui, cara. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a alça de uma jarra de barro de pelo menos 2.000 anos atrás, cara. Caramba, Olha que só que legal. legal. Só que isso aqui é protegido. O que você viu assim que mais te chocou nessa experiência em Israel? Mar Vermelho, Morto. Mar da Galileia, cara. Ah, sim. Quando Moisés chegou e mostrou para Josué a terra prometida, que você vê Jericó, o Mar Morto, toda a parte ali do rio, até chegar no Mar da Galileia, para mim, onde que Jesus morou ali, para mim é um lugar que me arrepiou, cara. Por de tudo que eu estudei, né? Uhum. E aí você consegue ver o que você estudou e ver ali que as coisas são mais perto do que você imagina, porque você não tem noção, né, cara? E aquilo ali eu achei maravilhoso. É claro que eu visitei vários lugares, assim, que eu queria visitar fora, não um lugar de turismo, lugar que eu tinha estudado, mas aquela região da Galileia, para mim, é uma coisa, assim, fortaleceu minha fé. Já tinha fé, mas Legal. fortaleceu mais, né? Para quem é cristão, né? Você chegou a se batizar? Não. Não? Não, já sou batizado, né? É porque tem muita gente que Eu acho que não ia deixar eu batizar de novo, não. É, Mas eu tô zoando. Mas lá, tem esse Rio turismo Jordão tem. do Rio Jordão. você tem uma parte que você visita no Rio Jordão, onde Jesus provavelmente foi batizado, que é perto de Jericó, e tem toda uma lógica ali, e eu acredito, assim, não dá para você provar o lugar exato, né? Mas é aquela região ali, e eles fizeram um lugar mais sofisticado para turista, no mar, perto da Galileia. Também bem legal, muito lindo, eu fui nos dois, sabe? Sim, Mas você pode. muito bom. Que história legal. Legal. Você recomenda? Ir pra lá? Isso. Cara, eu se for- vou só pra se lá for ano com a que camisa vem do de Flamengo, novo, né? vocês têm que ir. Só se for com a camisa do Flamengo. Cara, independente da sua religião, você tem que ir, cara. Boa. Você tem que conhecer. É um lugar que não dá pra explicar. Sim, Não dá pra explicar. É igual a gente tava falando da Bahia, cara. Não dá pra explicar. sim. Tem que ir, tem que ir. Tem uma Vale a questão pena. histórica, que você ouviu a vida inteira, histórias, aí você vê aquilo É isso, cara. Fazer o Você caminho, fortalece. ali, a via sacra. Não, eu fiz, assim, Deve ser muito eu tinha, bacana. o ano anterior eu tinha ido pro Egito, né? Lá eu fiquei quando eu desci, eu fui pra Jericó, pedi pro guia voltar, eu fiquei no deserto o dia inteiro, à noite, de manhã ele foi lá me buscar.
aquela parte do deserto ali de Jericó, que Jesus ficou 40 dias. Uhum. Ele foi batizado, ele saiu do Rio de Jordão, subiu pro deserto ali para sair em Jerusalém. Eu fui, fiquei a tarde e a noite toda até de manhã. Fui refletir. É legal, Caramba, velho. Interessante isso. Muito interessante. É Vocês legal têm que- porque tem a história, aí você entra na história e fala que eu fui lá. É, eu fui lá. Cara, é isso aí. Você tem razão. Ah, cara, eu gosto demais de falar Muito bom. desses lugares, assim. É o que eu É. mais gosto. Que é uma coisa que eu me tiro meus estresses, né? Essas viagens meio diferentes, né? Esse ano eu fui para Monte Roraima também. E pra mim foi outra viagem que eu recomendo a todos que quer dar uma zerada. Aí já dicas, a gente vai Dicas, falar sobre, vai falar sobre isso, né? sobre essa sair dessa pressão do cargo Isso que aí. o CISO oferece. Mas, Pedro, falando agora da tua trajetória, tenta dar Tá. um overview pra gente antes de você acessar esse mercado de cibersegurança. A gente tá falando de quase 30 anos, cara, de carreira, mas tenta falar um pouco antes, o que você estudou, se atuar com cyber já era algo que você imaginava, ou se segurança surgiu na tua vida do nada. Tá bom. Então, eu com 14 anos já mexia com tecnologia, na época dos primeiros PCs, né? Meu pai tinha condições de ter um PC em casa, então eu já fuçava ali. Fui fazer alguns cursos que eu poderia fazer, eu não sei se vocês são dessa época, mas minha época era ali do Windows 3.11, antes um pouquinho do DOS. Então eu fiz muito treinamento de Clipper, programação em Clipper, eu gostava bastante. E ali eu me encontrei. No que eu me encontrei, meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Com 17 eu peguei uma grana que meu pai deixou para mim e eu vim para São Paulo. Até estava comentando, eu morei aqui em Santo André 2 anos. Eu virei para minha mãe assim, tô indo embora. E vim embora para São Paulo, cara. Aí aqui em São Paulo eu me encontrei mesmo, porque eu fui fazer todos os cursos de cabeamento estruturado, Rede Novel, Microsoft, naquela época não tinha muita coisa, mas estava surgindo ainda os NT. Então eu me encontrei. No que eu me encontrei, eu tinha uma pessoa que gostava muito de mim, e ela falou o seguinte, ó, na hora que você tiver bom, você fala que eu te trago pro emprego aqui em Belo Horizonte de novo, porque eu morava em BH, né? E, cara, e eu pedia muito a Deus, assim, cara, eu quero trabalhar numa empresa grande, no interior. E aí eu tinha algumas metas para me ajudar as pessoas, blá, 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 blá. Cara, e surgiu essa vaga na Samarco. E então, assim, eu já tinha uma base, já gostava muito de infraestrutura, entrei na Samarco para poder o quê? Primeiro treinar todos os funcionários, eram 2.000 funcionários, a utilizar os computadores que a empresa estava comprando. Só que não era só isso. Então surgiu a oportunidade de ligar na rede, surgiu a oportunidade de treinar os familiares, né? Caramba. E aí eu dava aula para os engenheiros, para os diretores, para as esposas e para os filhos. Porque eu morava numa vila, chamava Vila da Samarco. Tinha alguns privilégios ali na vila, né? E aquilo ali, cara, para mim foi o sonho de qualquer um, cara. Acabei de fazer os treinamentos, já arrumei um emprego, já colocava tudo para funcionar. Foi ali também que eu montei um pé de meia à parte, né? Porque eu comecei a vender computador igual água para todo mundo queria computador, eu vendia e também foi um momento bem legal. E aí você pegava daqui, sei lá, Santa Ifigênia, né? Não, eu ia para Belo Horizonte, enchi o carro, eu e um outro colega que também vendia, não ali em Ouro Preto, ele vendia em Belo Horizonte, o pessoal trazia direto da China mesmo. A gente montava em Belo Horizonte, eu já ia com a máquina, montava e entregava para os clientes. Geralmente era de 15 a 20 máquinas dentro do carro. Uau. Uau. Eu sei que em menos de um ano, não sei se você lembra da época do Ômega, eu comprei um Ômega 0, cara. Eu vinha com o Ômega todo cheio de máquina, desmontado por dentro, porta-mala tudo e sábado e domingo só entregando. Caramba. É. Nossa, e aquela época era caro, hein? Sim. Não era, eu tô te falando, assim, eu construí uma casa dentro da Vila da Samarco, eu comprei um Cadete SI conversível painel digital Caramba, branco, tipo como se fosse um Camaro hoje. Eu tirava onda, cara. Montei escola em Mariana, montei escola em Ouro Preto de treinamento, sorteava moto nas escolas. Caramba. E eu era novo, cara, eu tinha 24 anos. Só que eu não soube lidar. Eu não soube lidar com aquilo. Você tinha Tá uma muito mente fácil. de empreendedor também, fora... Então, tudo. hoje eu queria ter a mente empreendedor que eu tinha e não consigo, cara. E lá eu já tinha. Eu já tô ferrado, né? CLT puro. Mas eu tinha. E aí foi... só contando, só pra finalizar essa história, um dia o meu chefe, né? Gosto dele até hoje, chama Pimenta.
Virou e falou assim, cara, você tem que tomar uma decisão. Ou você trabalha com a sua escola, vendendo micro, etc. Ou você trabalha nessa marca. Aí o que eu escolhi? Trabalhar nessa marca. E fiquei lá, 18 anos. Caramba. Mas foi assim que eu comecei. Aí, aonde que eu conheci a segurança da informação? Eu era muito bom tecnicamente, estudava muito, eu gosto muito de estudar, eu tinha facilidade de ler e decorar as coisas, minha filha herdou isso de mim, inclusive. E aí eu comecei a fazer umas coisas que para mim fazia sentido, eram certificações. Então eu comecei a certificar. Então eu tirei System Engineer da Novell, tirei era CCNA e CCNE, depois tirei o Engineer da Microsoft, que eram mais 6 cursos naquela época. Nisso eu dei um bypass numa equipe dessa marca que ficava em Belo Horizonte. Aí Rogério Peixoto me perdoe, tá? Passei o rodo em todo mundo de Belo Horizonte. E aí me encontrei de novo e tive a oportunidade de receber uma proposta, porque eu tinha um colchão dentro do data center. Naquela época dava problema em todo lugar. Eu morava na região que cai mais raio na América Latina, que é a região de Ouro Preto, ainda é. Toda hora tinha problema, toda hora acontecia. Pimenta sabe o que eu tô falando. A gente fazia fusão de fibra ótica 3 da manhã no meio da mina. Uhum. E é uma história meio bizarra, assim. Enquanto o pessoal tava tentando salvar o cara que tava dentro do caminhão, tava soterrado, a gente fazendo fusão para voltar para a gente ter comunicação e fazer as coisas funcionarem. Então, era um estresse que hoje talvez você dê outro nome para esse estresse, né? Burnout, seja lá o que for. Sim. E eu realmente estava nesse estresse, porque, só para vocês terem ideia do nível, eu tinha um motorista à disposição que ficava na frente de casa. Caramba. Porque já sabia que me chamar em qualquer lugar para não perder tempo para deslocar, ele ficava na vila. Ele já ficava lá. Já ficava lá. Então, e era isso mesmo, estava tudo bem, né? E aí um dia eu tive um pico de estresse e o médico da empresa falou assim, cara, você tem que tomar uma decisão aqui, você tem que dar uma aliviada, o que você vai fazer? Aí esse Pimenta, que eu gosto muito dele, cara, falou assim, não, cara, vamos, você gosta muito de segurança? Porque eu já fazia teste de vulnerabilidade, hackvismo, blá, 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 porque eu cuidava da segurança. E aí tem uma história bem legal que, assim, eu fui o primeiro cara que conseguiu integrar o Windows 95 quando ele lançou na rede Novell. Então eu conseguia fazer perfil móvel. Então você podia logar em qualquer máquina. Eu recebi até um prêmio da Microsoft por isso. Foi publicado esse artigo naquela época. Eu fui para os Estados Unidos, recebi o diploma assinado pelo Bill Gates lá. E para mim era novo, né, cara? Para mim aquilo ali era um sonho, né? E como eu já gostava dessas coisas de segurança, e eu já tinha passado em todas as provas, tinha ali uma certificação que comprovava o meu conhecimento, que eu valorizo muito isso. Aí meu chefe falou assim, não, cara, vamos dar uma aliviada aqui, você vai cuidar de segurança. 1998, 97. Aí foi aonde que eu conheci segurança. E aí, como a BHP Billiton era societária dessa marca, eu comecei a conhecer uma parte da BHP Billiton que era muito focada em processo de segurança. Uhum. Consequentemente, 2000... virada, né? Nós fomos a primeira mineradora do mundo a certificar na 27000. Aí eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, de falar... Caramba, em 2000? 2000, BS 7799. Eu fui uma das 3 primeiras empresas a certificar na BS 7799. Módulo Security, Banco Matome e Samarco Mineração. O módulo até a gente conversou, porque o gringo que veio, né? Auditar a gente falou assim, não, deixa a módulo pediu para ser primeiro para ter aquele viés mais comercial e tá tudo bem, a gente não tinha esse viés. O Banco Matome e a gente. E ali também foi uma virada de chave, porque assim, para você certificar naquela época, você tinha que conhecer os 134 controles. Sim. Você tinha que ter implementado. E eu tenho orgulho de falar que eu fui um dos primeiros clientes do Ubuntu, que depois a Symantec comprou. Então a gente já tinha DLP numa mineradora, não fazia sentido certas coisas, mas a gente comprou a ideia e foi. E ali eu me especializei. Então ali eu já estava com meus 2 pós-graduação, já estava com meu mestrado encaminhado e foi bem legal. Então tudo casou para dar certo. E também tive pessoas que me ajudaram, né? Mas eu também fiz minha parte, né? Eu estudava muito. Não, olha o tanto que você viveu já nesse início. E foi muita coisa, cara. E foi muita coisa. Muita coisa. E aí, na hora
E o convite dele foi assim, você vai mexer com segurança, mas você vem para Guarapari, no Espírito Santo. Cara, mexer com segurança na praia. Eu morava 3 ruas da praia, eu ia pra Samarco de ônibus, olhando só o litoral, assim, ia olhando a praia, voltava olhando a praia. Cara, pra mim foi Caramba. um sonho na época, né? Você viu segurança desde o comecinho ali. Foi, desde o Implementou comecinho. segurança. E como que foi essa jornada até hoje? Então, boa pergunta. Então, assim, eu optei, quando eu comecei meu mestrado, então eu já tinha feito um pós-graduação de cibersegurança que eu montei com o William Teles. Essa é outra história bacana. A gente queria estudar e não tinha naquela região. Aí, vamos montar um pós-graduação? Vamos, ele montou. O William foi meu professor no pós-graduação e a gente montou, eu fui aluno. Depois nós montamos outro pós-graduação de governança de tecnologia, de TI, COBIT, IT, tudo dentro do curso. E no meu mestrado, aí eu também me encontrei na parte de processos. Então, assim, eu não fui para a área... Eu era técnico, mas eu fui para a área de processo. Sim. Então, aquele boom de head, que hoje a gente chama de head team, eu gostava demais, mas eu tinha que fazer uma escolha. Ser coordenador, naquela época eu era coordenador, não tinha o gerente numa siderúrgica, numa mineradora, era o gerente da unidade. Então, era como se fosse o CTO hoje, o CIO, sei lá. Então, assim, eu tinha que tomar uma decisão e eu tomei a decisão de falar assim, não, eu não quero mais me envolver na área técnica, eu quero ser o cara de coordenação de equipe, de estratégia, de definir as melhores práticas. E por quê? Porque eu já tinha implementado os controles da 27000, eu já conhecia. Eu já conhecia como que era a gestão de continuidade, eu amava a gestão de continuidade, gosto até hoje. Por isso que eu tenho um viés muito grande de SOC, de CSIRT, eu gosto de incidente. Assim, o incidente me faz bem, aquele estresse. Todo mundo que me conhece sabe, do dia a dia sabe, né? Como que eu gosto de um incidente. Mas assim, e aí eu optei por ir para a área estratégica. Só que na Samarco não tinha mais, não tinha como, cara. Eu já tinha 18 anos, já estava naquele grupinho, já sabia o que fazer. Eu fui convidado para ir para Uzi Minas, para montar, aí sim, para montar uma área de cibersegurança. Agradeço o mestre Katayama de ter me convidado e aí começa a minha jornada de gerente executivo. Não existia CISO. Era gerente executivo de cyber. E aí eu começo, assim, montei minha primeira área de cibersegurança com o apoio do Gilmar na Uzi Minas, 50 mil funcionários. Caraca. Assim, para mim, minha experiência foi só coisa boa acontecendo, né? Gilmar, gente boa demais e implementamos todos os processos da 27, criamos uma gerência mesmo executiva e foi ótimo, cara. E foi tão bom, e aí eu peguei vários projetos, tipo assim, vou dar um exemplo aqui de um projeto lá. Implementação de perfis de acesso SAP para 50 mil funcionários. Não é normal. Não. Né, você implementar um SAP, perfis de acesso. Então tinha uma equipe lá, cara, de perfis de acesso gigantesca. Eu tinha uma outra equipe de gestão de acesso. Tinha uma equipe lá de inteligência SAP, que era outra área, assim. Eu olhava para o pessoal e falava assim, cara, eu tô no céu. Esses caras são os top da galáxia aqui que eu tenho que colar. E foi o que eu fiz, né? Aí depois de 3 anos ali, aí eu fui convidado para ir para a DASA. Passei 3 anos da DASA. Nossa, aí você muda o segmento total. Então, por que eu mudei o segmento? Porque eu conheci a área de hospitais da Uzi Minas. Eu me encontrei também na parte Entendi. de regulamentações, PALC, ONA, CAP e tal. E aquilo eu falei assim, caramba, eu saio de uma indústria que não tem nada e vou para uma área que tem tudo regulamentado. Então isso é top. Eu comecei a estudar. Quando eu aceitei ir para a DASA, foi por causa disso. Eu falei assim, DASA, terceira maior empresa do mundo de diagnósticos. Não menosprezando quem estava antes, porque eu não lembro quem estava. Mas assim, eu fui para implementar uma gerência executiva de cyber. Implementamos. Naquela época, não é o que é hoje. Tem até um amigo nosso lá. Agora é o Ale que tá lá. Domingos. É o Domingos, É o isso. Domingos, Domingos. isso. Então, assim, o Domingos deve estar fazendo um trabalho excelente, mas não era a segurança dos primórdios que eu trabalhei lá 12, 13 anos atrás. Então, a gente montou uma estrutura legal de segurança com foco em proteção do exame. Né? Esse era o foco. Então, a gente tinha toda uma estrutura, mas com foco. E você sabe, né? Quando você vai desbravar, tem muito problema, aquisições, etc. E também foi um aprendizado. Só que ali mudou a chave. Ali eu mudo a chave um pouco. Ali eu mudo a chave no sentido que ali eu já conversava com a alta gestão. Então, eu tinha o meu diretor,
Só que ali eu já conversava com o dono. Então eu já tinha as reuniões com a alta gestão, os diretores, e eu participava disso porque a pessoa que estava me ajudando, agradeço Katayama de novo, ela falou assim, agora você vai mudar um pouquinho de perfil, vou te dar todo um apoio nesse coach e você vai aprender a ter a linguagem de negócio. Apanhei pra caramba, aprendi O demais. Katayama era uma espécie de mentor? Não, o Katayama era o diretor. Ah, entendi. Legal. Ele que me levou pra Samarco, Legal. pra Uzi Minas. E Aí ele como eu te fiz um mentorava? trabalho, mentorava, claro, cara. O cara é top, assim, eu agradeço muito. Eu devo ele muito, muito. Sim. Só não pede dinheiro emprestado, né? Mas assim. Mas ele me ajudou nesse sentido. Aí, cara. Aí eu tive uma oportunidade da minha vida que eu acho que também acredito muito em Deus, então eu acho que ele me deu a oportunidade de eu construir um banco digital do zero, que foi o BS2. Naquela época, eu te pergunto aqui hoje, quem já construiu um banco digital do zero? Pô, que incrível essa É história. meia dúzia, cara. É meia dúzia, a gente sabe quem construiu. Do zero a gente sabe. Original na época, Inter. O Inter pra mim é exemplo. Eu tenho um amigo que trabalha lá até hoje, como ele é responsável pela infra e segurança, né? Salomão, ele chama. Original, né? Depois veio o C6. C6 veio também com uma estrutura que a gente de inveja, O né? BS2 não era o super digital? Não, né? o Bom Sucesso precisava entrar naquela onda. Aí o Bom Sucesso, que era um banco local que mexia com algumas coisas, contas executivas, precatórias, etc., a gente montou o banco digital. Do zero, assim. Todos os squads, todos os produtos, motor de risco. Isso, para mim, essa foi a virada na minha carreira. Esse foi o maior entregável meu e o que eu falo em todas as entrevistas, cara. Essa aqui foi assim, eu tive essa oportunidade. Poucas pessoas vão ter daqui para frente. Sim. Só que hoje já mudou muito essa questão digital. Foi no BS2 que eu construí o meu primeiro framework junto com os parceiros de SecDevOps, que hoje é muito falado. Naquela época não tinha, cara. Muito cru naquela época. Então, assim, me trouxe uma experiência de squad. Eu não sabia trabalhar com squad, eu tinha 4 squads ali. Alinhado ao produto, alinhado ao usuário, o X, tudo aquilo eu aprendi e foi um ótimo aprendizado. Agradeço também de novo ao Rudy. O Rudy era o CTO da época. E para mim, cara, assim, foi outro projeto maravilhoso. Eu conversei, eu não me lembro, não lembro se foi o Álvaro, na época da Tempest, mas eu já falei sobre essa mentalidade que os líderes que estavam criando bancos digitais na época, porque a gente tinha um cenário de agências, que muita gente que pode estar assistindo a gente nem até hoje, né? Nem tem acesso à agência, porque hoje é tudo no celular. Mas como que foi para você quando te passaram essa ideia, esse desafio? Ó, a gente vai criar um banco digital, a galera não vai precisar de agência, a gente vai ter que investir no onboarding, em segurança, porque isso talvez seja aí uma das premissas para o negócio. Para mim era um sonho, cara. É tudo que eu queria. É louco imaginar isso. Eu gosto muito de inovação. Quem trabalha comigo sabe que eu tenho um grupo aí aqui em São Paulo, a gente chama de confraria. De vez em quando eu pergunto para eles, vocês conhecem essa ferramenta? Os caras ficam me criticando. Mas são coisas que a gente descobre e traz de alguns lugares que realmente... E lá no BS2 a gente precisa fazer algumas coisas com baixo custo. Então a gente consegue... Eu montei um motor de risco que a gente não tinha condições de comprar. Nós montamos dentro de casa. Motor com todas as regras, cara. De risco, de fraude, de localização... E eu tenho isso também como outra entrega fantástica. Então, a maioria dos controles que a gente vê hoje, controles mesmo de motores de risco, de fraude de cartão, a gente já fazia isso na mão. Né? Claro que já existe. Desenvolveu porque a gente não tinha condições de pagar o ticket ali do cartão, né? Então a gente fez dentro de casa. Então, assim, para mim, essa foi uma virada de chave também. Só que aí, só para você entender, eu saí já com uma carga executiva. E eu fui ser operação, cara. Voltei a ser operação, mas não tava nem aí. Eu queria viver aquele mundo ali de fintech, sei lá, Sim. Então eu não tava preocupado com cargo. Assim, tanto é que eu fui ganhar metade do que eu ganhava. Eu não posso falar isso com o Rude, não, porque senão ele tinha me dado menos, né? Mas na hora que ele me chamou, eu falei assim, cara, eu vou, topo, não quero nem saber de cargo, de salário, nem nada. Eu quero estar fazer parte da jornada. E foi o que aconteceu, né? Mas eu era responsável por toda a segurança, era o CISO naquela época. Aí começa a ter a palavra CISO, lá eu já era o DPO.
e já tinha alguma coisa relacionada a DPO, a GDPR, etc. Aí eu fui convidado para ir para o BMG. Tá acabando, tá? Não, Pra ir pro pode BMG. continuar. Com que aula? O BMG, assim, foi um convite especial também que eu recebi para reestruturar, eu continuar um trabalho excelente feito por Sartori. Foi uma experiência, só que ali foi uma experiência, eu já sabia o que fazer, como fazer. Agradeço o Mazon pela oportunidade, foi quase um ano de negociação, mas ali a gente teve várias entregas interessantes, a gente conseguiu reduzir fraudes, mais de 30 milhões de fraudes naquela época. Parece pouco agora, mas é porque parece muito, né? Mas naquela época era um valor significativo, né? Eu tive muito patrocínio na questão de implementar uma segurança efetiva. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo o que eu estudei, de ferramenta, etc. E eu agradeço muito essa oportunidade. Bem, só que ali eu tive uma fase na minha vida que não era o problema técnico, cara. Ali eu tive problema com pessoas. Então, foi uma fase, foi os primeiros 6 meses que eu só trabalhei com crime organizado dentro do BMG. Eu estou falando crime organizado, para quem estiver me escutando sabe o que eu estou falando. Então, assim, ali eu aprendi muita coisa. E ali que eu fui colocar em prática o primeiro livro que o Katayama pediu para eu ler, que chama 48 Leis do Poder. Porque eu era muito inocente. Uhum. E Como ali... foi isso? Pode falar um pouco? Lógico que você não vai entrar em detalhes que eu imagino que não possa, mas como... Eu tive um boicote da equipe. E a equipe estava ligado a coisas, a insiders mesmo dentro da Insider empresa, mesmo, e colocando a empresa em literalmente. risco, vazando informação, fazendo um monte de coisa. E aí eu não posso entrar em Sim. detalhe, inclusive, sabe por quê? Porque tem ação judicial, tem Claro. ata notorial, etc. Por quê? Porque se essas pessoas resolverem aprontar mais alguma coisa, eu tenho todo o histórico, né? Que o BMG me apoiou nesse sentido. Então, assim, foi uma coisa muito séria. Muito séria. Mas, Você cara... teve que mudar teu perfil diante disso. Mudei perfil, mudei. Aí depois que estava tudo resolvido, a vida que segue, etc, estava tudo bem. Mas foi Faz um parte da história, né? desentendimento interno da equipe Caramba. e começaram a boicotar o banco, né? Não foi o Pedro, foi o banco. Bem, mas aí, né? Aí eu fui convidado para ir para a Valid. No BMG chegou num ponto ali que eu não queria continuar mais e tal, por algumas questões, e eu fui para uma empresa de tecnologia. A Valid é uma empresa gigante. Amo trabalhar na Valid no sentido de que me abriu os olhos. É uma empresa que tem 5 BUs, cartão de crédito, certificadora, identidade, carteira de motorista, né? Assim, SIM card, né? A gente é uma das maiores empresas do mundo de emissão de SIM card. Cada 10 dispositivos, 8 somos nós que fornecemos, né? E eu estou numa fase que aí no BMG, apesar de eu ter o cargo de CISO, eu não era CISO, que é uma coisa que eu critico muito hoje as pessoas. Qualquer um fala que é CISO hoje, tá? Eu acho que merece outro podcast, tá? Tem coordenador. Desculpa, pessoal. Tem no coordenador Brasil, que fala que é CISO. no Brasil, desculpa, tem É legal falar sobre isso. 5 CISOs. E eu falo quem são. O resto não é. Eu me incluo nos que não são. Porque se você for ver qual é o papel de um CISO mesmo, eu não quero estressar aqui não, porque isso é matéria de outro podcast. Mas assim, cara, o cara tá surfando uma onda que não existe. Então, eu não era CISO no BMG, fazia o papel de gerente executivo de segurança, mas uso a função. E quando eu venho para a Valid, aí sim eu volto a ter um papel... E o que eu chamo de CISO? O pessoal quer sentar na mesa da diretoria, o pessoal não sabe o que está pedindo, cara. Não sabe, assim. Mas só que agora eu estou ligado ao produto. Que é isso que enche de orgulho, assim. Você ligado a uma BU que vai alavancar a empresa. Uhum. E a Valid é uma empresa de segurança, de confiança. Ela fornece informação, dados. E você tá ligado ao produto direto pro cidadão, cara. 250 milhões de pessoas, desde o nascituro até uma pessoa. Então isso também, eu tenho um orgulho nisso aí. Eu não sei demonstrar isso nas mídias, eu não sou muito ruim de mídia, mas eu tenho um orgulho de poder falar assim, cara, eu ajudo o cara que vai tirar a carteira de motorista, ou vai tirar a carteira de identidade. E agora eu estou numa fase, junto com o meu gestor atual, de montar uma BU de cyber, é um estudo, né? E isso tem me trazido bastante alegria de aprendizado. Eu falo que eu estou tendo um pós-graduação remunerado ali,
ele tem me ajudado bastante, né, nessa parte de conhecimento, né? Muito mais de desafio, né? Ele entende que eu tenho capacidade, ele me provoca e eu dou a resposta e estou gostando. Que legal. Fazer assim. Tem- Mas assim, o meu coração mesmo é a área financeira, cara. Que Eu legal. amo a área financeira, eu gosto do estresse da área financeira, eu Gosta de incidente. gosto de incidente. Teve um ponto que você Não pode falar comentou muito, né? que eu queria voltar rapidinho, só pra gente, que eu acho que vale muito a pena o conselho que você pode dar pras pessoas que nos assistem, Boa. que é o seguinte: você sentou na frente do médico, na história que você comentou, e o médico fala, cara, você precisa tomar uma decisão aqui na sua vida sobre pra onde você vai. Eu vejo muitas pessoas, eu vejo não, eu acho que tem muitas pessoas que estão em cima do muro. Ela quer migrar para uma área de gestão e ela tá na técnica, ou ao contrário. Qual que é o Você conselho tá que, certo. qual que é o conselho que você dá, Pedro, antes da pessoa sentar na frente de um médico, o médico fala, cara, decide aí o que ela pode fazer antes disso. Cara, eu anotei isso aqui porque senão eu me perco, tá? Fica à vontade. Como eu falei, eu tô numa idade que eu tô esquecendo das coisas. Fica à vontade. Então, primeiro assim, eu vou dar a experiência positiva que eu tive, tá? E a minha experiência não pode ser, não é a mesma que a sua, que não é a mesma que a sua, então... Mas o que eu acho é o seguinte, você tem que ter uma base técnica muito boa. Por que eu falo isso? E vai doer no ouvido de algumas pessoas aqui. Você pega muita gente aí que é gerente executivo de cibersegurança que não conhece, nem sabe o que tá falando, cara, de Firewall. O negócio dele é ficar atrás de uma mesa porque alguém colocou ele lá. E mérito dele. Mérito dele. Não vou tirar o mérito. Mas se você conhece da parte técnica, você ajuda a empresa a evoluir num sentido de que você não vai comprar uma ideia de uma pessoa que não entende. Você não precisa fazer a configuração de um firewall, mas você tem que conhecer quais são os firewalls de mercado e se prestam ou não, né? Eu estou falando nesse nível, então assim, a pessoa primeiro ela tem que conhecer a parte técnica. Segundo, ela tem que se encontrar. O que ela ama fazer? Não é gosta de fazer, o que ela ama. É uma frase que eu coloco no meu WhatsApp, né? Eu mais ou menos falo o seguinte, cara, assim, quando você ama o que você faz, você não trabalha, né? É isso aí. O que ela ama fazer? Se ela é dev e é de segurança, cara, foca em dev e segurança. Se ela é head team, foca em head team. Por quê? Porque é uma coisa que eu aprendi lá atrás. Quando você vira especialista e você vira referência no que você faz, cara, acabou. Seu nome já está construído. Foi o que eu fiz no início da minha carreira. Que eu tinha todas as certificações. O cara me ligava para resolver pepino. E eu queria estar ligado à solução, não ao problema. Então eu vinha para resolver. Então, quando ele está na dúvida entre, não sei se essa foi sua pergunta, entre seguir na parte técnica e seguir na parte de gestão, foi isso? É isso aí. Vai depender da oportunidade. Eu tive a oportunidade, eu queria ir, porque não fazia mais sentido eu continuar na parte técnica, e eu falo, eu posso voltar para a parte técnica? Posso. O que eu voltaria a fazer? Proteção de dados DLP. Eu amo DLP, eu amo as ferramentas, eu conheço todas, eu estudo, eu inclusive estudo até hoje. Eu gosto de dar palpite. Se eu precisar entrar no DLP, eu entro. Hoje eu entro, não entro no Fire, mas no DLP eu entro. Então, assim, eu tive a oportunidade de escolher. Então, eu acho que a pessoa tem que experimentar. Ela tem que buscar, porque quem não busca não vai encontrar. Pode cair de paraquedas, né? Às vezes você tem um anjo ali que vai te ajudar. Mas vá e teste. Mas tem gente que não se adapta, porque tem gente que e tá tudo bem. E tem gente que gosta ali do BitByte. E tá certo, eu tenho uns colegas que trabalham comigo que é BitByte, e eles se dão muito bem. E eu vou te falar, e ganham mais que eu. Só fazendo BitByte, tá certo, porque ele virou um especialista. Agora, a área de gestão, ela tem desafios, né? Porque eu vou dar um exemplo para quem começa, fala assim, eu quero ser um gerente executivo. Aí você só trabalhou com SecDevOps. E as outras disciplinas? Sim. Você conhece? Não. Você teve experiência? Não. Seu chefe fez job rotation com você? Porque minha equipe, com os meus gestores, eu faço job rotation. Eu não quero saber se eu sou especialista em IAM. Beleza, cara, mas daqui 1 ano e meio você vai para o CSIRT. Porque você tem que ver como que é o CSIRT para depois você poder falar o que é um CSIRT. E aí eu pego muita experiência de indústria, cara. Indústria é assim, o cara é de TI, ele vai para engenharia, que depois vai para o financeiro, e aí todo mundo conhece. Aí você vira um presidente de uma empresa, por quê? Porque você só conhece SecDevOps? Não. Por isso que o cara, quando ele é de negócio, de cyber, ele não é de cyber. Ele é de negócio. Ele só está em cyber.
E eu valorizo muito isso, aí, porque depois ele vai para uma outra área. Sim. E amanhã você vê um cara abrindo um banco e o cara era de cyber. Cara, eu sinto o maior orgulho do C6, né? A gente conhece a história do C6, né? Do C6, né? O maior orgulho do pessoal que era de segurança e tá lá, do Zé também, cara. É isso. Então, eu acho que a pessoa tem que experimentar. Só que às vezes a pessoa ela tem que também colocar um pé no chão, por quê? Porque ela vai ter que desenvolver uma coisa aqui do lado de cá, que não é qualquer um, e eu te falo, assim, eu tenho dificuldade, que é o soft skill. Você tem que ser político, você tem que saber conversar. Eu tô aprendendo até hoje, gente. O ano passado eu fiz um curso de conselheiro para eu melhorar a minha forma de conversar com a alta gestão, assim, porque eu ainda sou um cara técnico, eu ainda uso jargão, eu ainda sou Sim. sotaque de mineiro, ainda falo uma gíria. Então, você tem que melhorar os soft skills. Não é qualquer um. Não tem gente que tem paciência. Outra coisa que eu falei aqui, cara, uma área de gestão, e é difícil, cara, quando ele fala assim, você quer quebrar um cara nas pernas, você falar o seguinte, você quer ir para alta gestão, você quer sentar? Me conta sobre o seu negócio da sua empresa. Ele não sabe explicar o negócio da empresa que ele trabalha, cara. Eu não tô falando assim, Valde emite certificado. Não. Me conta como que ela emite certificado, o fluxo total. Você não conhece, como que você quer dar palpite para um diretor? Sim. Como que você vai levar a sua ideia para um diretor se você não conhece qual que é o processo de uma emissão de certificado? A maioria não sabe, ela não quer saber, não tem paciência de ir na área de negócio conhecer o processo. Quando eu trabalhava na Samarco, eu conhecia todo o processo. Minha equipe ia na usina comigo. Siderúrgica, mesma coisa. BMG, eu não sei, na minha época era assim. A gente, uma vez por mês, eu convidava uma pessoa para ir atender lá na loja de empréstimo. Tipo assim, não, hoje nós vamos atender, vamos ficar o dia inteiro aqui fazendo empréstimo. Para o cara conhecer o negócio, para poder palpitar. Ó, esse processo está errado, aqui não atende direito, etc. E aí você começa a agregar valor aonde? Ao negócio com segurança. Uhum. Então a pessoa tem que conhecer o negócio. Outra coisa, cara, nada se aprende sozinho. Mentor. Elege um mentor. Elege uma pessoa que vai te ajudar. Você precisa de ajuda, porque tem coisas que você não vai aprender na faculdade, você não vai aprender no livro 48 Leis do Poder, você não vai aprender no livro Influencie Pessoas. Não, cara, é o cara do dia a dia que vai te dar algumas dicas. O mentor precisa. Eu tenho 2, 3 mentores, você deve ter também, que você vai tirar as dúvidas, né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida toda e no BMG eu coloquei em prática, que é o que a gente chama aqui de resiliência emocional. Cara, você precisa ter resiliência emocional. Porque vai chegar uma parte que quem recebe a bronca na gestão é o gestor. Na hora do incidente, não adianta você virar as costas e falar que é o analista que vai tocar. Ele vai te ajudar, mas não é ele que é o responsável. Então, se você não tiver saúde mental e resiliência... Eu não uso mais a palavra resiliência, tá? Eu li o livro indicado por presidente da Valde, que chama Antifrágil. Sim. E aí eu tô num nível diferente. Eu acho que é antifragilidade. Cara, Sim. você tem que ser antifrágil. Não é resiliente, é antifrágil. Depois você explica aí, eu explico. Mas assim, emocionalmente, porque você vai pegar gente querendo puxar seu tapete, você vai querer pegar gente que não vai fazer nada, você vai querer gente que vai... Não é lugar aqui de eu contar, mas, cara, tem coisas que passam por trás ali dos bastidores que não vão aparecer em nenhum podcast, etc., da quantidade de coisa que acontece, né? Sim. Fora os ataques, fora o concorrente desleal, né? Fora pessoas desleais. Essa jogada política tendenciosa. É um House of Cards, uma série. Mas é É isso. vidraça, né? E você... Game of Thrones. Eu amo Game of Thrones. É Game of Thrones. É aquilo ali, você consegue transformar aquilo ali numa vida empresarial fácil. Sim. Cara, Se for que empresa aula essa daqui, familiar, cara. então... Cara, que aula. Que aula, Pedro. Cara, eu tenho uma polêmica aqui. A gente já Ah. fez essa pergunta. E você talvez seja a pessoa ideal para respondê-la. É dever do CISO ser técnico ou não? Então, eu vou repetir o que eu tô falando aqui. Assim, você tem que ter uma base. Então, eu vou fazer algumas comparações, vocês podem criticar, tá? Porque às vezes eu sou muito ruim de comparação, tá bom? Vai lá. Você seria um técnico de futebol? Acho que sim. Alguém vai te contratar? Não, hoje Você não. tem experiência de técnico de futebol? Não. Você foi jogador? Não. Não. Você Na acha base. Você acha que um técnico de futebol pelo menos já teria que ter jogado em algum lugar? Acho. Então ele foi jogador. Sim. Jogava na frente. Você acha que um CISO tem que conhecer tecnicamente? Claro.
como que eu vou conversar com a minha equipe, cara? De novo, 10% dos CISOs que ficam atrás de uma mesa e fica... Não tô falando desses caras. Os caras aí tiveram a vida ganha, alguém indicou, colocaram eles lá atrás, parabéns pra ele, é mérito. Agora, você vai conversar com um monte de CISO aí que você não consegue ter uma conversa, cara, técnica. Ele só fala de processo, de algumas estratégias ali, mas Framework. frameworks, ele não consegue sentar aqui. Vamos fazer um... Né? vamos fazer um desenho aqui de Arte, zero tá bom. trust? Vamos fazer um desenho? Você fala com ele o que é zero trust, ele vai te responder. O que eu não sei, mas ele vai te responder alguma coisa. Mas se você conversar com um arquiteto, não. Então, assim, eu acho que tem que ter conhecimento técnico. Só que certas empresas não precisam. Porque certas empresas, eles querem um cara mais ligado à alta gestão e ao negócio. E tá certo. Só que para você... Aí você vai ter que entender muito bem do negócio. Mas como que você fala de segurança de negócio se você não tem A bagagem. a bagagem? Aí vamos voltar pro técnico. O técnico... Você virou técnico agora, você é estrategista. Você precisa jogar bola? Você precisa saber como que você chuta na bola? Agora que você é estrategista, não, mas você tem noção. Porque quando você vai trocar a peça do jogador, você troca com toda a consciência e fala assim, cara, esse cara vai pro banco porque ele não tá fazendo o papel dele. Sim, cara. Quando ele desenha o time dele ali, que ele vai falar assim, não, esse cara é atacante, esse que vai pro meio. Cara, quando você vê um técnico mudando o jogador e dando certo, você tem que dar um prêmio pra esse cara naquele jogo. Uhum. Ele agiu de forma estratégica, ele tem conhecimento. Aí eu vou mudar um pouco aqui a discussão. Comentarista. Cara, tem Cara, uma polêmica em relação a isso, hein? Tem, mas eu te falo o seguinte, comentarista. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou te dar outro exemplo. Um cara que nunca teve filho pode dar conselho de pá pra pai? Não. Então, como que um comentarista pode dar conselho de futebol, cara, sendo que ele nunca jogou? Por isso que eu gosto do Neto. O Neto, ele fala de... Ele arregaça. Ele Falando, conhece, conhece. ele conhece. Um cara que não... Quer ver outro exemplo? Um cara como comentarista de Fórmula 1. Cara, você não sabe o que é você estar dentro de uma Fórmula 1. O engenheiro sabe. O engenheiro sim, sabe. Sim. O engenheiro, eu falo assim, 50% é o piloto, 50% é o engenheiro. Porque assim, o engenheiro, ele é o cara. Ele consegue escutar o barulho do motor. Cara, o piloto, cara. O exemplo lá do Ayrton Senna, escutava o barulho do motor, ele sabia que tinha coisa errada. Falei assim, não, tem um negócio aqui não é errado. Na curva tem uma coisa aqui errada. Por quê? Porque ele tinha experiência do dia a dia. Então, quando vamos falar do livro. Por que eu escrevi um livro? Foi porque eu sou um bom comentarista? Não, porque eu joguei futebol, Você cara. viveu. Eu vivi. Eu tenho toda a base para escrever um livro. Falei assim, não faz isso aqui de novo, porque eu já errei, né? Faz o negócio certo. Então, essa é a minha visão, cara. Eu acho que tem que ter conhecimento, sim. E hoje o que eu vejo é o seguinte, a pessoa quer sair, ela quer formar e já virar gerente executivo. Subir, Não, né? Muito rápido, né? vira. E tem gente que tá conseguindo fazer isso. Só que o cara que tá conseguindo fazer isso, porque ele é de negócio. Ele não é de segurança. Ele tem uma pegada de negócio. Esse aí tem que tirar o chapéu para ele. Então ele tem que fazer uma escola de negócio. Agora, o cara que vira a chave e não tem a base técnica, a equipe não respeita, cara. Sim. A equipe não vai respeitar. Eu acho que, trazendo essa analogia de volta do futebol, hoje eu nós tô falando a verdade, o que eu sinto, tá? Eu sou bem Não, e faz sincero. sentido. Então, assim, Hoje a gente tem, por exemplo, alguns treinadores, alguns técnicos de futebol, que eles não foram jogadores, eles fizeram um curso da CBF, por exemplo, ou algum intercâmbio Manchester City, enfim, algum clube internacional. E eles não se apoiam no lado técnico, mas nesse lado gerencial, de comportamental dos jogadores, mas eles têm uma equipe digital que apoiam eles nessa parte técnica. então, Eu beleza. ia falar Aí é isso. fácil, né? Os times de performance. Aí é fácil ter um auxiliar técnico que Exato. entende pra caramba. Excelente. Mas e ele? Sim, exato, exato. Parabéns pra ele. Ele tá lá, ele é técnico, mas ele depende de toda uma equipe técnica. Aí a defesa do CISA, você não precisa ser técnico, eu preciso ter de pessoas boas da minha equipe. Parabéns. Faz sentido isso. CISO de carreira, né? CISO de cadeira, né? Não é de carreira, é de cadeira. E Cara, tá tudo, muito legal esse e tá tipo tudo de bem. O legal coisa, né? é que tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. E Sim. outra coisa, tá melhor que eu, tá ganhando muito mais que eu. Tá tendo outras oportunidades e tá tudo bem, né? Que interessante. Não, né? não faz. Agora, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu vou respeitar muito mais um cara que teve uma experiência de vida, blá, 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 do que um cara que foi colocado. E aí, cara, eu queria fazer uma crítica aqui. Observe quem está sendo realocado agora nas cadeiras de diretor de segurança. Faz uma pesquisa. Não estou tirando mérito de ninguém. Mas olha a carreira da pessoa. Uhum.
Fica aí pra todo Caramba, mundo. galera, QP. Olha aí, QP, velho. olha aí, Agora é jogou uma sério. bomba aí, não. É sério. Eu assim. vou fazer essa pesquisa. Fala um pouco do livro. Tema, nome, se eu Então, consigo encontrar ele Te hoje dei em um de alguma presente, loja. né? Me deu uma. Vamos lá. Assim, quando eu comecei a fazer o meu primeiro TCC do curso superior, eu fui incentivado a fazer a parte de SLA. Por quê? Porque como eu fiquei 18 anos na Samarco, a gente tinha um full outsource com a BHP, com a HP, que depois virou SES, se eu não me engano. Cara, eu aprendi demais com a HP. Ele já tinha um framework. A pasta eram 3 pastas de contrato. Eu tinha uma pasta só de cyber. E aquilo ali pra mim, assim, era um mundo. Aí eu falei assim, cara, que coisa bacana, eu vou escrever, começar a escrever. E aí eu me especializei em SLA quando eu tava na Samarco. SLA, o que medir, o que não medir. Tem gente que nem sabe o que é isso hoje, né? Nem faz gestão de contrato hoje. Contrata o cara lá e deixa o cara se virar. Ah, isso tem de monte. Não, mas tem. Tem de monte. Tem que ficar calado aqui, porque senão eu falo besteira. E aí, eu comecei a ver assim, cara, por que dá tanto problema? Por que dá tanto problema? E aí eu fui errando. Eu fui contratando gente errada. E por que eu contratei gente errada? Aí eu fui fazer análise de Pareto, fui fazer análise de falha, etc. E tudo que eu fiz de errado eu coloquei num livro. Aí eu fiz o primeiro primeiro curso, falei de SLA, o segundo eu falei de estratégias de gestão de SLA, no terceiro TCC eu falei como que você faz a gestão no fornecedor. Quando eu cheguei no mestrado, eu já estava com o livro meio que desenhado. Aí eu falei assim, agora o mestrado eu vou falar de quê? Estratégias de outsourcing. Eu fiz lá em Portugal, né? 4 anos estudando. Meu orientador amou, falou assim, cara, excelente, da turma de 40 pessoas, cara, foram só 3 que formaram nessa escola. E aí eu já saí com a tese de mestrado aprovada, tudo apresentada e tal, que é o mesmo tema. Sim. Só que eu não escrevi o livro. Não escrevi, eu fui enrolando e tal. E aí eu fiz o curso do IBGC de conselheiro. Aí um cara virou, falou assim, cara, por que você tem alguma coisa para você escrever? Eu falei, eu tenho um livro. A hora é agora. Escreve o livro. Eu falei assim, tá pronto, então vamos revisar, vou fazer alguns ajustes. Eu fui, escrevi um livro e publiquei. Então aí tá toda a experiência de estratégia de como você contrata um outsourcing. Então, aí não sei se cabe aqui a gente detalhar, mas assim, você tem que conhecer a empresa, você tem que entender quem são os profissionais. É muita sacanagem que acontece na hora que o cara tá fazendo um pregão lá, tá com suprimentos, ele vende sonho, cara. Uhum. Ele vende sonho. Na hora que você contrata, ele vira e te enrola 3 meses, sabe por quê? Porque nem profissional ele contratou para te atender, cara. Aí ele fica te enrolando. E assim, aí eu dou algumas dicas. Então, por exemplo, uma dica que quebra qualquer um. Eu quero saber quem são os CLTs e profissionais, eu quero a certificação. Acabou. O cara já vai pedir para sair. Ele pede para sair. Não vou participar, tal, blá, blá, blá. Aí o cara te apresenta os currículos, né? Se for verdade, beleza. Se não for, ele pegou o currículo de um monte de gente, ligou para um monte de gente e falou assim, cara, se vencer, você vem para cá. Sim. Aí beleza, mas ele te apresentou. Na hora que você fecha o contrato, fala assim, eu quero esses caras. Eu quero eles na reunião. Acabou, cara. Ele já não vai. Por quê? Porque ele não tem como cumprir. Tô dando só um exemplo, mas tem coisa que o cara vende o que não tem. Tem coisa que o fabricante vira e fala assim, não compra desse cara não, cara, que esse cara aqui não vai conseguir te entregar. Mas ele entra porque ele quer dinheiro na mesa. A gente sabe disso. Uhum. Então aqui eu dou dica assim, não caia. E eu vou te falar, a gente faz besteira até hoje. Mesmo você lendo a Bíblia, você vai cometer pecado. Aqui também, você pode seguir esse livro aí e tal, mas assim, às vezes você vai cair em erros banais. Mas acontece. Aí eu também dou dicas de como fazer a gestão, que eu acho que ninguém faz. Eu gosto muito de gestão de fornecedor. Eu não coloco mais o dedo, então eu tento passar importância para os meus liderados de como fazer uma gestão, um exemplo. Se você vai fazer no sistema da empresa, ótimo. Se você vai fazer numa planilha, eu tenho modelo de planilha de fazer gestão, mas você precisa fazer. E o que acontece na falta de gestão? Acontece que no dia que tiver uma auditoria, um incidente, etc., você vai ver que o cara não... O que o cara escreveu no contrato, ele não está te entregando. E aí no assessment. No assessment. Eu faço uma pergunta aqui para o público. Quem aqui faz uma reunião semanal controlando SLA? Não faz. Eu não estou falando de grandes empresas. Não faz, cara. Não faz. Ele está preocupado com outras coisas. Ele não está preocupado com isso. Numa empresa estruturada que obriga você a ter uma ata semanal de acompanhamento de SLA, tudo bem.
Num contrato de milhões, tudo bem. Mas num contratozinho de 100 mil, 200 mil, o cara não vai fazer isso. O cara fala assim, cara, não me dá problema. Tá? Então é isso que eu explico no livro. Aí tem uma série de experiências, eu coloco uma série de exemplos fictícios, mas na maioria são reais, de que aconteceu comigo e que eu errei. E tá aí para outra pessoa encurtar o caminho. E não errar. Esse cuidado, geralmente, com o fornecedor, é um ponto bacana. Eu falei com o Glauco também sobre isso. E ele falou, cara, fala com o Pedro para falar sobre o livro dele, porque é sobre segurança de fornecedores. Hoje a gente tem a diligência e a gente peca. Eu tô falando a gente, mas no coletivo, no geral, na maioria. Tá bom. Nós pecamos em relação a monitoramento desses terceiros, desses fornecedores. Como um todo. Como um todo. Isso é fato. O que eu quero dizer? Muitos ataques hoje acontecem na cadeia de suprimento. 80%. A gente tem uma empresa muito boa, muito robusta, com controle de segurança, certificações que não garantem, é claro, uma segurança, mas a gente tem um sistema de gestão formado. Qual que é o pecado da gente não olhar o fornecedor, que geralmente pode ser uma fonte de vazamento ou é uma porta de entrada para a nossa empresa que está super segura, mas ele tem ali, ele detém de um acesso, de uma credencial que vai direto para as nossas portas. Cultura. A empresa não tem recurso para implementar um processo, porque assim, quando você tem uma empresa que é mais estruturada e tem recursos, é fácil. Você pega uma empresa mediana que ela não quer investir, ela não precisa. Se acontecer um incidente, a gente resolve. Estou falando de forma geral, porque o meu livro é focado em estrutura de fornecedores de cyber. Sim. Você está falando de uma forma ampla. Então, vamos imaginar o seguinte, eu contratei uma empresa que vai fazer o meu processo de onboard. Estou chutando aqui, tá? E você não quer saber. Você quer que ele faça um onboard em 4 segundos. Só estou dando um exemplo. Sim. Quem aqui vai lá e vai fazer um teste? Só as empresas que têm algum risco enorme, que já viram isso lá na área de risco, falam assim, a gente precisa de um processo. Mediano não vai fazer. Ela prefere comprar o risco. Ou aí falta cultura. Ou aí tem, e realmente tem muito disso, tá? Falta de conhecimento. Então, por isso, por exemplo, quando eu entro numa empresa e eu vejo um monte de coisa errada, no sentido de arquitetura de segurança, não tem culpado, cara. Não tem culpado, porque foi cultura da empresa não ter alguém de olhar. É. O cara não estava se preocupando, ou o cara estava se preocupando com outra coisa. E aí você começa a ver um monte de gap, não é culpa da pessoa que estava anterior. É porque você está com uma visão diferente. É a mesma coisa, escreve isso. Você tem um cara muito bom na empresa, e aí entra um mediano, você acha que a segurança vai melhorar ou vai piorar? Piora. Claro, é óbvio que vai piorar. Sabe por quê? Porque qualquer pressãozinha de reduz custo, ele vai cortar. Ele não vai ter a manha de fazer, ele não vai ter visão de negócio. Sim. Ele não vai saber o que é importante. Olha aí, a maioria das pessoas, quando um CISO sai e entra outro, tem dois CISOs, tem dois gerentes executivos diferentes. O que pega o que foi feito e eleva, e o que pega o que foi feito e fala assim, o cara não serve. O cara fez errado, gastou dinheiro à toa, não sei o quê, e tira. Já pensou você entrar dentro da sua casa, o outro, a governante, não, vamos tirar a porta aqui da frente, vamos tirar a janela porque tá ruim e tal, ou tem custo, etc. Assim, eu tô sendo um pouco polêmico nessa história, porque assim, falta de cultura. E não é toda empresa que está no nível de maturidade. A gente também tem que respeitar o nível de maturidade da empresa. A empresa precisa ganhar dinheiro. Aí depois ela começa a subir o nível de maturidade, vai chegar num ponto que ela vai ter lá 200 prestadores de serviço, vai acontecer um incidente que ela vai virar e falar assim, pessoal, agora está na hora da gente dar uma olhada para gestão de terceiro. Quantas empresas você acha que tem aí mediano que não tem segurança? A maioria, cara. Eu fui num evento de CTO, eu vou te falar assim, 80% não tinha segurança. Sabe onde estava a segurança? É o que a gente já sabe, estava debaixo de infra. Sim, TIzão. E tá tudo bem. E tá funcionando, mas não é a segurança que a gente conhece. Uhum. Porque uma coisa é você ser enfermeiro. Outra coisa é você ser médico. Você não acha que você vai colocar um enfermeiro para fazer operação, que ele não vai. A visão dele é míope. Eu escrevi um artigo sobre isso esses dias. O cara ser míope na segurança. Ele acha que ele é lá da área X, ele tá fazendo segurança. Não tá. Se ele não dedicar gente para fazer, ele vai continuar míope, vai continuar cego. Aí vai acontecer um incidente por falta de quê? De visibilidade, porque ele não é de segurança, ele é de infra. E o vice-versa também, isso acontece. Eu não sou um cara de infra mais. Eu não tenho condições de discutir infraestrutura, porque já foi, mas de segurança e infraestrutura, sim. De novo, eu sei que é meio polêmico, mas é meu ponto de vista, né? Ô Pedro, por que você acha que as empresas conseguem se manter
muitas empresas se mantêm, enfim, crescem e tal, pela falta de critério que você comentou, às vezes, de, pô, tô contratando alguém, não sei se ele tem esses profissionais, que foi o excelente exemplo que você trouxe. A empresa, às vezes, nem tem esses profissionais, foi o que você mesmo comentou, pô, me dá certificação aí e tal. Como essas empresas conseguem se manter? Porque é a falta de critério do gestor que está contratando. É falta de gestão, falta de maturidade do gestor. Se o gerente executivo CISO fosse uma pessoa que tivesse conhecimento em gestão de contratos, ele estaria cobrando o mínimo. Ele não cobra o mínimo. Pega uma área, vou te falar, Caramba, velho. abre uma empresa de auditoria, de gestão de contratos da área de segurança. Você vai rachar de ganhar dinheiro. Tem um monte de gente aí que já deve estar tremendo aí, ó. Tô falando sério. Verdade. Dica aí pro CTO. Contrata uma empresa de auditoria de contratos da área de segurança. O cara não faz uma reunião, cara. E outra coisa, vamos nos colocar... Só na renovação. Vamos nos colocar no vendor agora. Você acha que o vendor não tá rindo à toa que o cara não tem gestão? A anarquia é linda, cara. A anarquia, ganha todo mundo na anarquia. O cara sabe, você não, bicho, deixa lá. Fulano. Nem sabe o que tá acontecendo aqui. Se acontecer um problema, chama ele para um almoço. Fica solto. Leva pô. ele na DEFCON. Tá tudo bem, cara. Caralho, foda. Tá tudo bem. É isso, cara. Entendeu? De novo. Pô, que interessante. De novo, assim, é falta de gestão, cara. E aí, assim, a incidente acontece com todo mundo. Aí tem falta de gestão, falta de recurso, falta de priorização, falta de análise de risco. Acontece, cara. Incidente vai acontecer com todo mundo. Não tem jeito, assim, é o que eu falo. Mas você precisa dar consciência de alguma coisa. Por isso que eu gosto muito de avaliação de risco e apontar. Uhum. Eu nunca vou esconder nada pro meu head, meu gestor. Nunca. Ele vai saber tudo que ele precisa. Ele me paga para isso, para ter visibilidade, etc. Agora, a gente não consegue fazer tudo, cara. É a mesma coisa você abrir uma empresa hoje. Você vai abrir uma padaria. Você vai contratar um analista de segurança para sua padaria? Não, você vai contratar um cara de TI que vai te dar segurança. O dia eu fui atender uma padaria, uns 3 meses atrás, a padaria dele fechou porque ele foi atacado de ransomware. E ele fatura bastante, milhões aí durante um ano, cara. Ele não tinha nada, cara. É isso, pra que eu vou ter? Só que agora, pelo menos, contratou uma empresa para dar um mínimo de segurança. Aí, beleza. Aí você saiu de uma padaria para uma fábrica de equipamentos e você fatura 150 milhões. Tá na hora de você pensar um pouquinho em... Uhum. Não tô falando segurança. Em outras coisas você não preocupava. Mas por quê? Porque você atingiu a maturidade. Sim. Não é isso? Outro dia eu estava conversando com uma empresa de medicamentos. A empresa de medicamentos, ele terceiriza muita coisa. Então, você vai ali no interior, perto de Barueri, você tem um monte de química ali. Assim, centenas de empresas de química. Você acha que essas empresas têm segurança? Não tem, cara. Não tem. Mas se vaza alguma informação aqui, quem vai ser afetado é a farmacêutica. Mas a farmacêutica tem que ter um controle muito bem. Eu não sei, eu não conheço. Sim. Mas se eu for auditar, eu vou te falar. Talvez você vai ver que as coisas não são bem assim. Uhum. Mas por quê? De novo, cultura, priorização, avaliação de risco. Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, de acordo com a maturidade, né? Agora, aonde que a gente vê maturidade é a área financeira. Nem fintech, é a área financeira. Por quê? Porque tem regulamentação e área médica. Medicina, né? Quem trabalha em hospital, em exame médico, você vê que tem uma legislação forte. O que está faltando no Brasil, eu acho, talvez no mundo? São legislações fortes quanto à segurança dos dados. Graças à LGPD, a gente já está vendo um movimento disso aí. E um movimento bom, Sim. porque afeta qualquer empresa. Ela é transversal, né, unilateral e atinge todas as empresas. Então, se uma padaria vazar dado de cliente, cara, ela vai responder proporcionalmente. Em uma hora ela vai ter que preocupar em contratar um DPO Service, um cara de segurança, etc. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos o meu ponto de vista. A cabeça borbulhando aqui. Pô. Ô Pedro, o CISO do futuro, existe isso? CISO do futuro, eu anotei aqui. Existe, cara. E eu vou te falar. Ó, agora tem gente sentada na cadeira te observando. Então vamos lá. Pra quem me conhece, Ele sabe... comentou que não tá tendo CISO nem hoje, pô. Não, então... Ou o diretor Então de vamos segurança do futuro. Vamos uma polêmica aqui, porque isso aí eu falo pra todo mundo. Não vai ter CISO daqui a uns 5 anos. Acabou. CISO acabou. Por que acabou? Eu tô falando do CISO que senta na cadeira.
com a vinda da IA, cara, eu tenho um bot, chama NunoBot. Você pergunta qualquer coisa para ele que ele vai te responder. Qualquer coisa de arquitetura, Qual que é o papel do CISO daqui 5 anos, cara? É o que eu acho. Nós vamos voltar a ser um bom arquiteto, um bom gerente de projetos, um bom gerente executivo para fazer todo um arquiteto de soluções. Mas esse papelzinho aí de político, de participar de evento, de responder ali à alta direção, não precisa. O advisor, pessoal, e eu não estou falando só de segurança, não. É impressionante hoje como você consegue ter um advisor digital via IA. Via IA. Você vê as mudanças trágicas. Eu vou te contar uma experiência de uma empresa que eu trabalhei, assim. Eu cheguei e tinha 5 pessoas na privacidade. Reduzi para uma, só com 3 LLMs para responder. Então, tinha assim, mas eu vou precisar de uma, né? Que vai ficar fazendo as coisas. O papel do CISO que eu vejo a gente vai precisar, e aí tem coisas que junto, que eu coloquei aqui, a gente vai precisar atender muito regulamentação, porque vai ter que ter regulamentação por causa de uma mudança estrutural. Nós vamos ter uma mudança estrutural. Pode ser daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas vai ser a 5ª ou 6ª revolução industrial, que é de IA. Vai ter, pessoal. Não tem como sair disso. Eu tive na China há um tempo atrás. Vocês não têm noção da quantidade. Fui num galpão de robô. Vocês não têm noção o que o chinês vai colocar de robô no mundo inteiro. Por isso está tendo um estudo sobre como que a gente vai ter que ter sustentabilidade para quem não tem emprego. Isso é um estudo que está sendo feito para a Organização Mundial de Empresas, né? Então, assim, a gente vai ter que preocupar em regulamentação, implementação de projetos, muita estratégia, no sentido de sobreviver às situações, mas a gente vai ser otimizado. É natural que a gente otimize. Aí eu vou te perguntar, é barato o cara sustentar um CISO dentro de uma empresa? Não é barato. Não é barato, gente. Se você for um empreendedor, você vai ver assim, cara, eu tenho uma estrutura aqui de milhões. Será que eu não posso otimizar isso? Pode, tem como otimizar sim. Vou dar um exemplo. Quantas ferramentas que eu conheço aqui? 3 no mínimo, que faz automatização de resposta a incidente. Não vou falar nome aqui. Mas no mínimo 3. Eu uso 2 delas. E eu otimizo a resposta. Eu não tenho operação de primeiro nível. Eu não tenho. Eu já entrei na Vale sem operação de primeiro nível. E quem era, virou agora especialista, está virando especialista, etc. Equipe de alta performance vai virar coordenador em breve, se Deus quiser. Mas não tem, por quê? Porque eu não preciso. Então eu preciso ser um estrategista. Conhecimento de regulamentação. E conhecimento no negócio. E outra coisa, assim, você vai ter que... Assim, na minha visão, eu acho que o mundo é cíclico, né? Então, quando eu comecei, tinha muito TM. Vocês não são dessa época. O TM era aquela caixinha que fazia tudo. Vocês já notaram que a gente já está voltando à caixinha que faz tudo, né? Sim. Você já tem um Fire que já é DLP, que já é WAF, etc, etc. Mas eu acho que também a função. A função, assim, isso não mudou muito, mas assim, eu vejo que quanto mais otimizado você for, mais responsabilidade você vai assumir de outras áreas. Então, eu não estou profetizando aqui não, tá? Só estou também borbulhando com vocês aqui das ideias. Então, eu acho que determinadas empresas não vai precisar mais de um cara de segurança. Vai precisar de um cara bom de infraestrutura, arquitetura e segurança. E já é assim. A maioria das empresas já é assim. Então, essa função eu acho que tende a acabar, cara. Eu acho que tende a acabar. Eu vejo que com essa parte de evolução da IA, a gente vai ter que focar muito na estratégia. Essa é a função do CISO? Mas não é o que o pessoal acha que é um sonho, que é sentar lá na mesa da diretoria. Tira esses 5% dessas empresas que tem, o resto, pessoal, é tudo gerente de projeto. É gerente executivo e arquiteto de solução. Conversa com qualquer um aí que é desse jeito. Isso aí eu acredito que vai ter. Vai continuar mantendo. Por isso que eu falo do CISO, tá? Agora, você perguntar assim, Pedrão, e os próximos 5 anos do gerente executivo de segurança? Não, cara, eu acho que isso aí vai ter trabalho o resto da vida. Vai ter equipe, vai ter estratégias mudando aí pra frente que vai precisar ser mantido, né? Você precisa de um cara de financeiro. Sim. Mas assim, sem criar muita polêmica, tem áreas que vão deixar de existir nos próximos 5 anos. N1 já era.
Não, Pra eu tô tudo, talvez. falando áreas empresariais. A área inteira. Áreas empresariais. Eu não posso falar muito aqui não, porque senão eu posso ser retaliado. Mas assim, tem áreas que vão deixar de existir, assim, de cara. Eu não tô falando só área operacional, não. Sim. Pensa em áreas na sua empresa que fala assim, não faz sentido eu ter essa área aqui, cara. Não Sim. faz sentido. Porque você vai precisar otimizar para quê? Para você sobreviver num universo que vai mudar daqui a uns dias. Entendeu? Mas assim, não sei se eu também respondi, mas assim, e aí, eu acho que o pessoal tem conversado muito, eu já falava isso lá atrás, a gente precisa de uma pessoa que cuide da resiliência empresarial. Então eu assisti uma palestra de um CTO aí, não sei se ele é CTO ou diretor, sobre os problemas que deram na pandemia e ele tinha uma empresa de transporte. Pessoal, vocês não têm noção do que esse cara passou. Greve de motorista, pandemia, não podia entregar, uma série de coisas. E essa aula que ele deu de resiliência, eu falo o seguinte, a gente vai precisar ter na segurança. Sim. E hoje é muito subjetivo. Tirando as pessoas que enfrentaram e têm experiência, hoje é muito subjetivo a resposta a incidente, né? A gente vê muito isso em banco. Onde tem dinheiro é muito fácil, mas em outros lugares não. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo da padaria que ficou fechada aí e poderia ter perdido milhões. Mas imagina uma empresa maior de transportadora que fatura 100 milhões. Sim. Ela não tem área de segurança. Então, essa resiliência que eu acho que vai ter, porque nós vamos ter outros tipos de ataques e a gente está vendo isso, né? Sim. A gente está vendo muito mais ataques em empresas medianas, porque é o que dá dinheiro, né? Um sequestro ali qualquer. E vocês não têm ideia a quantidade de empresas no Brasil medianas que faturam milhões, cara. Sim. É muita empresa. Então, o foco é isso. Então, Você viu ontem, você tá falando da palestra de ontem? Do... a ideia da palestra de ontem. Cara, É aquilo, cara. sensacional, sensacional. Ele tinha que escrever um livro, você concorda? Aquilo ali é pra vida, cara. Sensacional. Pra vida, né? É, Da Kleber semana passada, Fernandes. né? Da Kleber semana Fernandes. passada. Kleber Fernandes, Kleber pessoal. Fernandes. Que a gente precisa trazer ele aqui. Ele tem que trazer, cara. Trabalha em uma das maiores transportadoras de equipamentos de saúde. Foi um dos líderes ali na época da Kleber pandemia. Fernandes. Cara, é sensacional. Cara, Sensacional. Que história, velho. Esse cara é mestre, hein? Ô Pedro, trazer eu já ele. vi algumas teorias que falam que pode colapsar o sistema de empregos. Por quê? Usando justamente o exemplo que você trouxe. Sai os N1s, que eu sei que é algo que é natural, porque tem ferramentas de fato que estão automatizando essa primeira triagem. Mas aí essas teorias elas falam justamente o quê? Com o tempo, esses caras que iriam entrar pro N1, ele não consegue subir pro nível 2 ou 3. Não consegue. É, Ele vai ter que se reinventar. A exatamente. primeira revolução industrial foi assim, a segunda e a terceira. Então, por exemplo, quando chegou a era das máquinas lá, indústrias a vapor, etc., o que aconteceu com o pessoal? A população foi pra rua morrer de fome, cara. É. Não tinha o que fazer. Você acha que então- falando de revolução mesmo, é uma coisa que dói nas pessoas de segurança ou até de tecnologia, porque até então nunca tinha sido ameaçado a nossa área. Sim. E aí eu vejo já pessoas preocupadas, já falando, pô, e agora? E eu concordo com você, No geral. de se reinventar, exatamente. Então, eu vou falar uma coisa que eu falei com a minha equipe ali na Valide, cara. Todo mundo vai virar analista de IA. É. Ou vai ser analista Perfeito. de segurança de IA. Dá o nome que você quiser. Então, eu acho que é uma evolução, cara. Assim, eu ainda acho que vai ter uma recolocação. Existe um estudo aí, como eu falei, de como que eles vão tratar a população mundial para não ter um colapso igual teve nas outras. Então, eles estão fazendo um trabalho e vai ser bem feito. Eu não sei como que eles vão fazer, se vai ser uma ajuda financeira que já existe. Eu vi essa teoria. É muito legal, cara. Eu vi no Flow. Por exemplo, Eu tô vendo muito sobre isso, isso cara. vai ter um contexto mundial de tokenização e aí a organização mundial vai dar um salário para as É isso pessoas que aí. estiverem sem Eu vi essa dinheiro. parada. E isso geral, tudo Isso é digital. legal. E assim, é muito legal, cara. Então, eu acho que vale a pena um estudo à parte. Mas olha só. Se eu já sou um analista, cara, eu vou colocar a minha situação. Eu já tô vendo que o mundo vai mudar daqui 5 anos, tá ok? Sabe o que eu faço toda sexta-feira? Eu estudo IA. Tem 6 meses que eu só estudo IA. Eu já tenho 3 produtos que eu montei em IA. E eu tenho orgulho de falar sobre isso, mas não de mostrar. Mostrar não, porque senão vão copiar minhas ideias. Muito bom. Mas assim, o que eu falo com a minha equipe? Cara, daqui ano que vem,
Acabou. Tanto é que ano que vem, minha meta é dar um pós-graduação em IA. Porque agora não vale a pena gastar muito dinheiro, vale a pena estudar. Mas essas pós-graduações que tem aí, não te forma como um dev de IA. Eu chamo de dev de IA. Tem muitos cursinhos que sim. Então, ano que vem eu acho que vai ter algumas coisas mais fundamentais que o cara vai entrar, vai conseguir programar e vai sair mesmo mexendo em IA. Imagina um analista seu, que ele vira e olha assim e fala assim, cara, você está fazendo, vou dar um exemplo real, você está fazendo análise manual de regra? De Firewall? Verdade. Não acredito, cara. Não acredito. Hoje você não precisa disso, cara. Caramba. Hoje você paga o ChatGPT, vai lá no Automation, ele entra dentro do seu Firewall e já faz a análise de regra nas melhores práticas e já te dá um relatório. Se você criar uma outra LLM, ele entra dentro do Firewall e responde. Aí sinto falar que essas 3 soluções de mercado que faz análise de regra de Firewall em mudança, meu amigo. Sinto falar. Cara, que tema Não adianta legal, o cara falar assim, não, mas vai existir. A ferramenta vai durar. Vai durar. Até a um virar e falar assim, não tenho mais coragem de pagar e eu vou fazer através de uma LLM. Ou compra um Firewall que já vem embutido a análise de regra Sim. de risco. Sim. Que não entra na minha cabeça que eu compro um Firewall que tem risco de regra e eu tenho que comprar outra solução para fazer análise de regra. Eu nunca entrou isso na minha cabeça, mas você precisa comprar, porque você precisa fazer. Hoje eu não preciso mais comprar, cara. Você entendeu por que eu não preciso comprar? Hoje eu faço Cara, pega um cara de Red Team, pergunta para ele se a maioria das atividades dele já não automatizou. Sim. Já tem um Kali Linux com foco em IA, cara. Que as ferramentas já estão usando IA para fazer os pentest. É isso que eu tô falando. O cara vai ter que se reinventar. Perfeito. E aí você vai dar muito valor para esse cara. Que é o que eu tô falando com a minha equipe. Estuda IA. Aí o cara é de governança, estuda IA. O cara é de Eu ia te perguntar privacidade. isso agora, sobre governança. Desculpa interromper. Mas você acha que dá para automatizar as atividades de governança? Claro. Eu vou te dar o exemplo. Me dá exemplo. Te dei o exemplo aqui da parte de DPO, da parte de análise de contrato lá do DPO. Eu Sim. precisava responder um monte de gente, automatizei tudo. Um cara, de 5 virou 1. Tudo automatizado. Então o cara já chega na caixa de mensagem, a LLM já lê, já responde, ele só vai para dar uma olhada. Aí tem outra LLM que revisa o que fez, para não correr o risco, ele dá uma olhada e já fala assim, ok, e vai embora. A maioria das ferramentas hoje já estão vindo. Vamos pegar a governança de cyber, você está falando? Isso. Então tá bom. Chega lá, 3 auditorias pedindo para você responder um formulário com 50 questões. Isso aí. Você não acha? Esse é meu problema atual, vamos lá. Então, vamos lá, cara. Eu vou te falar o mais barato. ChatGPT Automation, indica para ele onde estão as respostas e o banco de resposta e fala para ele responder. Já vai sair Eu respondendo. tô criando esse banco agora. Então, vou te dar um exemplo. O auditor da 27 mil fala assim, cara, eu quero que você responda essas perguntas. Aí eu já tenho um sistema de normas. Aí eu viro e falo assim, responda o questionário baseado no meu sistema de normas e indique qual a norma, qual a seção, onde está escrito. Já vai sair respondido aqui, cara. É. Aí você ainda pode falar assim, responda de forma estratégica, executiva. Ou responda detalhando mais a parte técnica e citando os controles de segurança. Cara, vem um negócio lindo. Agora, você tem que ter o conhecimento. Sim. Você tem que ter. Não vai ser mais um cara que vai responder, vai ser uma pessoa que vai automatizar e vai estar ali para responder e mostrar como que funciona a arquitetura. Mas eu tô te falando assim, dá para fazer um monte de coisa. Você lembra como que era feito o teste de phishing antigamente? Há 10 anos atrás, eu fazia. Como que eu fazia? Eu não mandava mensagem falsa? Eu mandava. Hoje, como que é? Já dispara meio que automatizado. Várias ferramentas automatizadas, é isso. E agora com IA. IA embutido ali nas campanhas. Mas, cara, você pega um dev... Eu não sei se eu falei com vocês, eu tô com 5 vagas abertas em dev e LLM. Não encontra. E quando encontra, o cara cobra mais do que um diretor aí, né? Você pega um cara desse, entrega a área de cyber para ele, ele vai voar, cara. Ele vai voar. Eu vou te dar um exemplo de uma ferramenta, não vou falar o nome aqui, mas depois vocês procuram. Eu conheço uma ferramenta que ela é toda baseada em A, que ela vira e fala assim, o que você faz quando você trata um incidente? Aparece um incidente aqui, eu faço a modelagem de ameaça, eu venho aqui, eu coloco o IOC aqui, eu venho no Fire, eu coloco isso aqui, a tal, aí eu gero um relatório, mando pro meu chefe, etc. Quanto você acha que isso aqui dá para automatizar? 100%? 100%. Com certeza. Aí imagina que você faz parte de uma empresa gigante, que você tem 10 caras fazendo essa modelagem de ameaça. Você precisa de 10 caras, cara.
Precisa, cara. Você precisa de um cara bom de dev em LLM e um cara bom de modelagem de ameaça. Sim. Aí eu vou te dar outro exemplo aqui, sem falar nome. Quem trabalhou comigo sabe dessa estigma que eu tenho com esse cara. Red Team, cara. É um cara que você depende dele. Eu não vou falar. A função... Tem uma função ali que realmente eu preciso. Mas você já ouviu dessas ferramentas de BAS? Sim. O que eles fazem? Não é uma automatização de um teste inicial? Sim. Só que ele faz 1 milhão de testes em 3 segundos e meio. Você escolhe o Qual que é o comportamento. cara de Red Team que faz 1 milhão de testes? Não tem como. Tem, ele sabe automatizar e já está automatizado, só que ele sempre te enganou, esse cara. Ele fala assim, não, para fazer o teste nessa aplicação vou demorar 4 dias e 36 minutos, não sei o quê. Nada, cara. Ele já ganha um rodou. tempo pra ele. Ele já rodou, já está atendendo um cara por fora, já está vendendo serviço para outro cara. Daqui 4 dias ele te entrega o relatório bonitinho lá da gestão de vulnerabilidade. Quem conhece de ASM sabe o que eu estou falando. Você roda um Nessus em segundos, cara. Sim. Só que aí eu não estou falando da exploração. Aí tudo bem. Aí você precisa de um conhecimento. Mas o que um BAS faz? Tem BAS que já está começando a explorar. O que vai acontecer daqui uns dias? Jogando IA. Você está treinando a IA para fazer exploração. Não adianta o cara falar assim, não vai ter. Sempre eu vou precisar de um desenvolvedor. Tá certo, cara. Mas você não muda não a sua estratégia. E aí, o pior de tudo é o que fala um livro que quando tem uma mudança drástica na cultura. Tem um cara que aceita e vai correr atrás. E tem um cara que não aceita. Esse cara que não aceita é o cara que vai ficar perdido lá na frente. Vai quebrar a cara. E o cara que aceita são os nossos alunos que estão falando assim, não vou estudar segurança não, vou estudar IA. Outro dia um cara lá do Espírito Santo mandou uma mensagem, cara, me dá uma dica aqui, eu tô vendo, eu falei assim, vai estudar IA, meu amigo. Estuda IA e estuda a base. Você quer ser o quê? Você quer ser segurança? Estuda segurança e vai ser a base, mas estuda IA. Estuda tudo ferramenta de IA, etc, que daqui 2 anos você tem emprego garantido. 2 anos é o tempo médio de você criar uma bagagem, ter experiência, começar a responder, né? É aquele analista júnior que está aprendendo. Cara, faz sentido? Eu vou estudar IA. Para mim, eu já estou estudando tem 6 meses, tem 7, 8 meses que eu estou estudando. E assim, estuda que você vai, é assim, qual que é o sentimento que eu estou tendo hoje, assim? É o sentimento da época que eu colocava a mão na massa, só que agora eu estou colocando a mão na massa de uma forma diferente de automatização. Não é colocar regra no Fire, não é instalar um antivírus ou um endpoint security. Não, é uma coisa que eu estou criando você cria produto, cara. Sim. Você está produtificando uma atividade. E outra coisa, já tem um monte de coisa pronta na internet. Você vai ser Shadow IT, eu não sei, mas tá lá, cara. Você pode começar, na hora que você começa a entender, você começa... E aí, pega um cara... N8N da vida, né? Você brinca muito? N8N? Não. E aí você faz miséria, né? Exatamente. Aí. O que eu tô curtindo bastante e tenho usado isso no dia a dia é a criação de agentes, cara. É isso. Você já tá na segunda fase, né, de quem usa. Isso. Já é usar os agentes. Eu tenho uma arquitetura que eu montei com Llama, se eu não me engano. Onde eu consigo fazer uma análise estruturada do incidente. Ele começa a testar as possibilidades de explorar uma vulnerabilidade. Sim. Mas com Llama, que é usada para facial. Cara, o agente é coisa de louco, velho. Não, pego Você monta a personalidade, o currículo do agente e ele te responde como se fosse um CEO, pô. Eu tenho esse cara. Então qual que é o papel do CISO daqui a 5 anos? É. Muito bom. É genial, velho. Genial. Muito bom. A gente tá chegando na etapa final desse super papo. Eu já te agradeço É antecipadamente. isso, cara. Eu que agradeço. Mas além dessas mensagens que você já deu pro nosso público, que conselho você daria? Pra galera, talvez que esteja iniciando, Pedro, na área. Você já falou agora de, estudem IA. Assim... Não, mas assim, eu acho que o conselho é o que funcionou comigo, assim... escolha um tema e aprofunda. Não vira generalista. Seja bom naquilo que você faz. Eu só vou fazer uma comparação aqui. Você contrataria, por exemplo, um mecânico para pintar sua casa? Não, o mecânico, ele é um mecânico, ele é especialista. E não é qualquer mecânico. O mecânico tem que conhecer de carro. Sim. Né? O que eu acho assim, cara, vira especialista. Se é IA agora, vira especialista de IA, seja referência de IA. E outra coisa, é muita gente no mercado.
Você consegue ser um cara bom no mercado. E você consegue estudar, porque depende só de você. Não é? O aluno depende Sim. só do aluno. Agora, tem um aluno mediano, tem um aluno ruim, tem um aluno bom. O aluno bom é o que vai sobressair, que é o que eu falo. Você tem que estar nos 2% que vão sobressair, não nos 98% que estão Fora. passando com 60 na prova. Você tem que estar ali nos 2%, então nota ali, 98, 99, 100. Então, assim, eu acho que é isso. E outra coisa, assim, que eu acho que precisa, nesse momento, essa geração que está vindo, ela precisa saber ter uma resiliência emocional. Tem muita gente aí que não consegue receber um feedback, pessoal. Ela não tem estrutura para receber um feedback. E não é o gestor que vai ensinar uma estrutura emocional que ele tinha que ter aprendido em 20 anos, cara. Eu não consigo fazer isso, você não consegue. Uhum. Você pode ser o melhor gestor que for, o cara não tem estrutura para receber um feedback. Esse pessoal vai sofrer daqui para frente. Ele, assim, se trabalhar com qualquer tipo de pessoa de qualquer geração, na hora que acontecer alguma coisa ruim e ela não souber receber um feedback ou não souber tratar as suas pontos negativos ou suas falhas, né? Errei. Se ele não tiver uma inteligência emocional, que hoje eu falo de saúde mental, para tratar isso, ele não vai conseguir. Uhum. E a gente já está vendo o que está acontecendo. Um cara o cara não consegue passar uma pressão. Aí eu vou fazer só uma crítica construtiva aqui, né? Um cara que é de resposta a incidente não consegue passar por uma pressão de um incidente, no outro dia ele pede 15 dias de folga, de licença. de licença porque ele está estressado, ele não foi preparado para a função. Se ele não é preparado para a função, controlador de voo, não tinha controlador de voo hoje. Sim. Não tinha. O cara é preparado para aquilo. Então, ou ele tá no lugar errado, ele não era para ser um analista de CSIRT, resposta a incidente, ou ele precisa urgente tratar. Então, eu acho que é isso, cara. É você estudar naquilo que você gosta, vai ser médico. Seja especialista na medicina, segurança da informação. E a gente tem um leque gigante, né, cara? Na minha época não tinha isso. Hoje você pode ser Red Team, Blue Team, Grey Team, você pode ser Dev. É o arco-íris todo. É o arco-íris. Cara, e é lindo isso, porque você tem opção. Na nossa época a gente não tinha, a gente tinha que saber de tudo. Hoje não, você tem. Escolhe, seja bom naquilo que você faz e cuide da sua mente. Foi uma das perguntas que você fez, né, lá atrás. O que você faz para melhorar a sua mente? Então, vai cuidar da sua mente, cara. Você precisa ter uma saúde mental, né? Sim. É isso. Cara, é um desafio liderar pessoas mais jovens hoje. Por conta Você de concorda? tudo. Concordo. E às vezes até mais velha também, dependendo. Sim, faz Porque sentido. ela tem E vícios, você né? sabia que a liderança jovem, para liderar jovem, é mais fácil do que a nossa? Ah, Porque a gente foi moldado em outra geração, né? E tem coisa que a gente não entende. E assim, hoje, se não me engano, são 4 gerações no É. mercado de trabalho. E assim, o que eu acho que por exemplo, eu, que sou mais velho, eu tenho que ter muito mais empatia do que uma pessoa de uma geração, porque ela já nasce com empatia às vezes. Sim. Ela já nasce, tanto eu vejo isso nos meus filhos. Não vou citar aqui porque eu tenho medo de falar alguma bobagem, mas assim, meus filhos já têm uma empatia já enraigada. Talvez a gente não tenha. Então por isso que às vezes é difícil. E tá tudo bem aprender. Eu quero aprender, eu quero passar por isso, mas é difícil tanto essa geração nova como a nossa, cara. E existem críticas em relação aos líderes mais velhos? Tem mais muitas, experientes? tem. É tem muito muitas. duro, é muito É isso aí, frio, é justamente isso. por É porque essa... é nossa cultura, né? Sim. Agora eu te falo o seguinte, imagina um profissional desse trabalhando com um gestor italiano ou espanhol. Você já teve? Eu já. Você tá achando que o É mais gestor... bruto ainda. Você não tem noção. Você não tem noção. Ele não consegue, ele não aguenta. Não aguenta. Mas, de novo, não tô falando que tá certo ou errado. Tô Sim. falando de você ser antifrágil. É você aguentar a batida e se fortalecer com a batida. Igual o músculo. Quando você faz musculação, o que acontece com o seu músculo? Ele rompe. Ele rompe num sentido bom. Aí ele volta como? Ele volta mais forte. Sim, Na próxima vez que você fazer musculação, ele já tá aguentando o tranco. sim. Só que aí você aumenta o tranco. Ele vai fibrando. ele vai rasgar o músculo. Ele vai A ser reconstruído. reconstrução. Ele volta mais forte. Por isso que eu gosto muito da palavra antifrágil, porque a gente também precisa aprender com Sim. isso, né? E não é fácil.
É isso. Aulas. Aulas. É isso. 1 minuto no terminal. Simbora? Bora. Então vamos lá, pro minuto no terminal. Podemos? Podemos? Vamos lá. Então, você, uma baita inspiração. Fala pra nós qual que é a sua inspiração. A minha é família, cara. Tudo que eu faço é pra minha família. Filme. Filme Matrix. Boa. Essa daqui é a tecnologia que mais tá te empolgando nesse momento. Ah. LLM Pessoas. Boa. Uma música. Strange Words. Como que você recarrega suas energias? Cara, eu gosto de fazer umas viagens meio loucas aí. Assim, Monte Roraima, Egito, coisa fora do comum, mas que eu posso ficar desligado. E o Pedro E em moto, tá? Moto eu gosto demais. Vou acelerar. Gosto. Pedro em uma palavra. Resiliência. O futuro. O futuro, em uma palavra, Pode dar uma definição. futuro é saúde mental, cara. É você Sim. ter saúde mental para aguentar as mudanças que vão vir, que vão ser maravilhosas, eu acho. Boa. Você acha que um dia a gente vai conviver com robôs? Um dia? O meu já tá comprado, chegando que vem, conviver. Meu sonho é ter um robô em casa. Caraca. Cara, meu sonho é eu vou falar assim, ô robô, agora vamos falar inglês, japonês, dá uma aula pros meus filhos. Vai lá, aula de matemática. Ô robozinho, agora vai no supermercado e compra isso, isso e isso. E você não tem medo? Eu? Nada. Primeira coisa que eu vou falar assim, me carrega até no parque. Já pensou o robozinho assim com eu no colo até no parque? Muito bom. É muito bom, velho. O que você achou da sua experiência no TechSec Podcast? Cara, pra mim, excelente. Foi assim, eu participei de alguns, eu gosto muito, né? Assim, eu gosto dessa liberdade que a gente tem que falar, de não ser muito fechado, né? Eu acho que todo mundo que passou por aqui, eu acho que todo mundo tem uma experiência legal. Eu fico feliz de vocês terem me convidado, eu passar um pouquinho do Pedro Nuno. Tem gente que não me conhece, acha que eu sou uma pessoa A, tem gente que acha que eu sou uma pessoa B. Quem trabalhou comigo me conhece muito bem, sabe quem que é o Pedro Nuno. E eu acho que vocês estão dando uma oportunidade para vários profissionais aí de mercado se exporem um pouquinho, e parabéns, cara. Fico muito feliz de ter vindo. E é privilegiado, né? Porque vocês me escolheram é porque teve um monte de gente que ficou de fora, né? Velho, isso daqui devia ser uma série, velho. Tem que ter vários Sim, episódios com você, sim. Pedro. Foi muito legal. Foi muito E legal mesmo. espero que retorne, assim, os convites. Não, se Os for convites aqui, assim, chegarão. eu gosto de polêmica, só que tem certas polêmicas que eu não posso falar agora que eu fico sem emprego o resto da minha vida. Não, aguarde. A gente Mas aguarda. assim, tem umas polêmicas que são boas, né, cara? Essa polêmica do CIS aí, meu filho, tem cada história aqui, você não tem noção. Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que falou, cara, quero isso, quero que venha um robô aí. É verdade, é verdade. Tem gente que fica um pouco insegura, né? Não, Ah, será? não, vocês não têm noção do que vai vir aí pela frente. Pessoal, vocês não têm noção. Os próximos 3 anos de robô, vocês não têm noção. A China já tá bem avançada Claro, nessa experiência? claro, assim, mas vai ter o Elon Musk, tanto as empresas ali chinesas, japonesas, os testes no dia a dia já foram feitos. Vocês vão começar a ver muita propaganda agora. Já está vendendo, você já entra no shopping para comprar robô. E aí é igual tecnologia, né? Você já sabe, você já tem várias tecnologias aqui. Então você vai lançando para você gerar renda para vir a próxima, né? Você não tem noção como que tá o nível de tecnologia de uma fábrica que eu visitei aqui, cara. Mas eles vão lançar esse pequenininho aqui primeiro. Vai vir um robozinho, meia altura, que só vai brincar com você, vai fazer um negócio. Mas, cara, já tem robô que ele faz tudo. Cara, eu vi um robô que aí é o meu sonho. Meu sonho. Eu gosto muito de café. E eu gosto do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema do café do Espírito Santo? Você depende de gente para colher. Uhum. Porque é café Artesanal. de montanha e artesanal. Sim. Aí o cara que vai colher, ele cobra o que ele quiser. E se você não pagar, o que vai acontecer com a sua produção? Vai ficar lá. Imagina, cara, daqui 3 anos, não sei se é a cooperativa que vai pagar, porque o robô vai sair agora, vai sair na faixa de uns... Tem um robô básico que é 15 mil, tem um de 30 mil, esse eu não sei quanto que vai ser. O robô, cara, ele colhe a folha de chá.
Ele colhe a folha de chá e coloca. Imagina o café, ele vai colher o café e colocar. Na hora que a bateria estiver acabando, ele vai lá, vai se recarregar. Aí se você tiver dinheiro para comprar 100, você vai comprar 100. A base de operação. Cara, isso vai mudar a forma de trabalho de Minas e do Espírito Santo. Aí o que vai acontecer com quem não vai conseguir mais colher café? Vai ter que se reinventar, você concorda? Sim. O que aconteceu com a indústria de soja nos últimos 10 anos? Se você for há 30 anos atrás, era tratorzinho, dava um trabalho danado. Hoje, o trator, cara, é comandado via satélite. Já vi Não isso. tem uma pessoa. Ele já vai lá, já vai colhendo, já joga dentro do equipamento, não sei o quê. Cadê aquele tanto de gente que tinha? É. Tem um cara hoje que entende pra caramba de quê? De trator, de inteligência artificial, de drone. Mas é isso. Se Incrível. prepare. Incrível, cara. Eu amo esse assunto. Todo mundo com a cabeça borbulhando aí, né? Em casa. Já deixei aqui. O que você achou desse episódio? Não tema a inteligência artificial. Mas é isso, pessoal. Agradecendo os nossos parceiros Hacker Rangers, Trend Micro, Apura, Farol Soluções, G2 Brindes Personalizados e você, TechSecker, que nos apoia, que nos ajuda e nos assiste. Compartilhe esse episódio. Até o próximo momento, até o próximo mês, até o próximo episódio. E bora! Conscientizar. Valeu! Valeu. Muito bom. Perfeito. Cara, esse EP aqui eu vou ter que ficar assistindo ele várias vezes. E aí, gostaram? Muito bom. Incrível. Esse episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, Farol Soluções e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.